Convido a todos a se acomodarem aqui no auditório para a gente começar a abertura do evento. Bom dia. Bom dia. Olá, queria desejar um bom dia a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Mariana Santana. Hoje em dia eu sou coordenadora de Customer Success na WaTicket, que é uma das patrocinadoras do evento, né? E hoje certamente teremos um dia muito especial. O mundo vem sofrendo mudanças rápidas e drásticas, e é no universo do trabalho onde elas são sentidas com mais nitidez. Cada vez mais, as pessoas apostam no empreendedorismo. Mas não basta apenas ter um bom produto ou serviço e vontade de trabalhar. É fundamental utilizar as ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição, a internet, o marketing digital e agora a inteligência artificial. Este seminário tem a missão de mostrar que a tecnologia não é exclusividade de um grupo restrito de profissionais, mas que pode e deve ser utilizado por todos nós. Para isso, estamos promovendo este encontro com especialistas, todos eles consagrados no segmento, para abordarem o tema de maneira objetiva, prática, com soluções reais para problemas reais. Teremos 3 painéis de uma maneira muito dinâmica. Cada palestrante fará uma apresentação de 18 minutos e, em seguida, abriremos para a participação da plateia, que apresentará por escrito a sua questão. O cartão de perguntas está à disposição com todos os nossos colaboradores. Baixe a preencher e devolver para elas. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para fazer menção a um tema fundamental para todos nós: o combate ao racismo e todas as formas de discriminação. A construção de uma sociedade livre de preconceitos é uma tarefa que deve ser exercida todos os dias. Queremos fazer um agradecimento especial ao Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, que acreditou desde o início no propósito desse seminário. Agradecer também à Prefeitura Municipal de Santos, principalmente à Secretaria de Comunicação e Economia Criativa, que vem realizando um brilhante trabalho em nossa cidade. Gratidão também ao Grão Bazar de Santos. É necessário fazer uma saudação especial ao Wallace Ferreira, que vem ajudando a construir pontes para muitos empreendedores e deu um apoio muito importante na realização deste evento. Agradecemos também ao Parque Tecnológico de Santos por nos acolher tão bem, ao movimento ODS Santos, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vem fazendo a diferença em Santos e sendo exemplo para diversas outras cidades. A toda a equipe de Revolução de Marketing, grande parceira. E as inovações generosas da WaTicket e NP Digital Brasil. Um agradecimento especial a cada um de vocês que acreditaram nas potencialidades do seminário Empreendedorismo e Inteligência Artificial e Novas Mídias. Queria desejar que vocês aproveitem esse dia e vamos iniciar finalmente os trabalhos com o painel 1, que é Planejamento e Novas Tecnologias. Vamos convidar ao palco Franciele Mianes. Ela é jornalista, especialista em YouTube Marketing, fundadora da Mianes Comunicação e Marketing
E após mais de 8 anos de experiência em televisão, Franciele se tornou referência em estratégia para transformar o YouTube em uma potente ferramenta de geração de vendas. Seu trabalho já acumula mais de 7 milhões de visualizações orgânicas na plataforma, impactando milhares de alunos através de cursos, mentorias exclusivas com sua metodologia única. E o Pro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Convidamos também a Leo Errara. Ele é fundador e head de inovação da Inove8. Com mais de 20 anos de experiência de mercado em gestão, estratégia e cultura de inovação corporativa, já realizou palestras nos principais eventos sobre tecnologia e inovação, como Futurecom, Campus Party, Feira de Empreendedor, Neon, Inovativa e Startup Day. É curador de eventos e mentor de startups. Seja muito bem-vinda. Para mediar este painel, convidamos a Areta Alonso. A Areta Alonso é diretora de Heavy Marketing, agência de comunicação. Com 22 anos de experiência em comunicação e marketing, ela é especialista em gestão e traz uma visão prática e estratégica do mercado. Bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer dar início a esse seminário de empreendedorismo, inteligência artificial e novas mídias. E esse espaço foi criado para trocar experiências, fazer reflexões e inspirar formas de pensar e fazer negócios. Para começar com força total, o tema da nossa primeira palestra não poderia ser mais atual: planejamento e novas tecnologias. Bom, quem empreende sabe que planejamento é muito mais do que previsão, né? Planejamento vamos lá, é posicionamento, né? Estratégia. Então, a gente vai falar sobre isso e saber tomar decisões com mais clareza num cenário de constante mudança. Bom, e se antes a tecnologia era um diferencial, hoje ela é a base de tudo, né? Ela é a base para crescer, para se adaptar e para inovar. E, para falar sobre isso, temos dois profissionais que vivem essa realidade na prática, que já foram apresentados, o Aleu Errara e a Fran Mianes, e, juntos, eles vão mostrar como o planejamento e novas tecnologias podem ser criados e aliados poderosos para quem quer inovar, desenvolver o seu próprio negócio e se destacar. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu vou passar a palavra para a Franciele Mianes, ela vai começar a falar um pouquinho e passar para vocês bastante conhecimento. Olá, bom dia. Todo mundo está me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Então, ótimo. Eu vou levantar um pouquinho, pode ser? Aproveitar. Opa, bora lá. Gente, muito bom estar aqui, tá bom? Vim de Santa Catarina, trouxe o frio para cá, pelo visto. Acho que vocês não estão muito habituados com esse friozinho, né? Mas está tão gostoso, gostei do tempo aqui. Preparei um material bem legal para vocês. E aí, se quiserem, já colocar até. Mas antes, eu quero fazer algumas perguntas para compreender também quem que está aqui. Então, vamos lá. Primeiro, quem daqui vende produto físico? Produtos. Quem daqui vende produto físico? Legal. Quem daqui vende serviços? Bacana. Ótimo. Tá bem dividida a plateia. Perfeito. Agora, quem daqui cria conteúdo para as redes? Seja Instagram, seja YouTube. Vamos lá, sem ser muito tímido. Quem cria? Legal. Esses que criam para o Instagram? Show. E os que não criam, o que aconteceu aí pelo meio do caminho? Já pensaram em criar? O que está barrando vocês em criar conteúdo? Quando a gente fala em conteúdo no digital, tem um passador? Algum passador? Ou a gente cria um ritmo aqui onde eu faço assim e troco o slide? Pode ser, eu faço assim e troco o slide. Vamos testar. 2, 1, 2. Se eu ficar meio ofegante é porque eu estou grávida. Fran, cuidado com a rampa, tá? Tá, pode deixar. Até aqui, qualquer coisa vocês dão um grito, né? Tudo certo. Aí já vou responder as perguntas padrão. Eu estou grávida, estou no 7º mês, é menina e é Luísa, né? Que daí todo mundo já pergunta, já está sanada as dúvidas. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. No final da apresentação, o pessoal, a gente vai abrir para perguntas. E quem tiver interesse em fazer perguntas,
pode solicitar, as perguntas vão ser feitas por escrito e pode solicitar para quem está aqui ao lado para pegar o papel e fazer as perguntas que a gente vai poder colocar aqui também, tá bom? Vamos aqui daí? Não, tem passador. Muito obrigada. Aí, vamos ver, só testar, galera. Beleza. Tirei fora. Não era a seta? Pronto. Então tá. Bora lá, oficialmente. Então vamos lá. Quando a gente fala em conteúdo digital, o que vem à sua mente? Imagina que o que vem à sua mente é isso daqui, né? As dancinhas do TikTok, dancinhas do Instagram, aqueles profissionais que não têm vergonha e colocam a cara no mundo e você pensa, eu não sou isso daqui? Meu Deus, o livre, eu criar conteúdo para virar blogueirinho, blogueirinha, não tem nada a ver comigo. Eu não nasci para isso. O problema é que, ao mesmo tempo que a gente pensa isso, a gente pensa, mas, meu Deus, eu vou perder mercado? Quantas pessoas com bem menos capacidade que eu estão ali ganhando mercado, ganhando vez, ganhando voz, ganhando dinheiro, enquanto eu estou aqui calado? E aí, o que eu quero te falar é que não tem saída. O marketing mudou muito ao longo dos anos. Foi-se o tempo em que a gente aceitava esse tipo de marketing mais agressivo, que era aquele marketing do só hoje, é só amanhã, é só amanhã. Hoje em dia a gente paga para as plataformas não colocarem anúncio para a gente. E o que mudou de lá para cá? A moeda do século hoje em dia é a atenção das pessoas. Quanto mais as pessoas param para te ouvir, assim como vocês estão me ouvindo, melhor. Ninguém mais tem saco para ficar ouvindo esses anúncios de compra aqui, compra ali, compra aqui o outro. As pessoas querem consumir conteúdo. E aí, quando você pensa assim, tá, beleza, não tem jeito, eu vou ter que começar a criar conteúdo para vender, estou perdendo o mercado, já sei, vou criar conteúdo para o Instagram. Vai dizer que não é a primeira coisa que você pensa. Começar a criar conteúdo para o Instagram. Tem muita gente que já fala assim, vou contratar uma social media, vou contratar uma agência e vou começar a criar conteúdo para o Instagram. O problema é que tu começa a criar conteúdo para o Instagram e tu começa a ver, não, posto stories todos os dias. Tem que postar um Reels. Agora tem que postar um postzinho no feed todo dia. E aí você vê que é um trabalho que não acaba nunca. Nunca acaba esse trabalho. E o pior, ele morre em 24 horas. Você faz uns stories todo bonitinho, você fica uma hora lá escrevendo e postando, escrevendo, e em 24 horas saiu do ar. E aí a gente se sente sobrecarregado, eu sei porque... Aqui, é para cá. Espera aí. Eu sei porque eu trabalhei mais de 8 anos com televisão. Sou jornalista. E eu decidi, depois de 8 anos trabalhando com TV, colocar o meu conhecimento no digital. Eu falei, pronto, eu quero começar a colocar meu conhecimento no digital. E eu também busquei pela saída que muitos buscam. Falei assim, vou para o Instagram. Só que o ruim do Instagram é exatamente isso, a gente fica sobrecarregado. Então, no meu primeiro ano empreendendo no digital, eu cheguei num burnout. Eu falei, não aguento. Isso não é para mim. Eu publicava 3 posts por dia. E toda vez que vinha uma nova atualização, eu falava, não, socorro, Deus. Porque agora tem que fazer nugget, agora tem que fazer mixer, agora tem que fazer... E eu sofria. Eu falava, não é possível que a única forma de eu ter relevância, de eu ter autoridade, é ficar refém disso daqui. Precisa disso para vender? E aí eu venho dizer para vocês que não. Não precisa. Eu ouvi já, opa, eu trouxe uma saída. E aí é o que eu quero mostrar para vocês. Eu fui buscar uma saída, eu falei, tem que existir uma saída. Esse negócio de ficar postando conteúdo todo dia não é para mim. E eu me lembrei do meu primeiro canal do YouTube. O meu primeiro canal do YouTube foi o Fran Te Explica. O Fran Te Explica eu criei no final de 2017, na época que eu ainda trabalhava na televisão. Naquela época eu falei, vou criar um canal do YouTube. Não tinha nenhum plano de negócio, nenhuma visão de negócio.
E eu falava de comportamento e espiritualidade nesse canal. O canal Fran Explica, eu parei em 2020, quando eu decidi trazer o meu conhecimento e a minha bagagem de comunicação e audiovisual para o digital. E eu saí da televisão. Eu tinha 7.800 inscritos. Parado, ele cresceu para 28 mil inscritos. Parado. Eu não estava criando nada de conteúdo. Quando eu vi isso, eu falei, encontrei uma saída. E é o que eu quero trazer para vocês. Aqui. Eu ainda estou pegando o jeito de onde que mira. Espera aí. Oi? Para cá. Assim. Vamos lá. Pronto. Se eu passar um pouquinho do tempo... Ó, então, encontrei uma saída, o YouTube. O YouTube é simplesmente a maior biblioteca de vídeos do mundo. Peraí. Confia, gente, confia que vai dar. Peraí. Eu não sei se está com... Deve estar com a bateria... Se eu vim para cá também, às vezes eu fico um pouco mais perto. 2,5 bilhões de usuários estão ativos todos os meses. É a segunda maior ferramenta de buscas do mundo. E o mais interessante é que os teus vídeos, se bem otimizados, vão aparecer não só no YouTube, como também no Google. Então, você vai estar nas maiores ferramentas de buscas do mundo, estando no YouTube. E o mais legal do YouTube é que, com o YouTube, eles têm um sistema de ganha-ganha-ganha. Então, ganha o usuário, porque o usuário tem acesso a um conteúdo gratuito de qualidade. Ganha o YouTube, porque o YouTube, a partir do momento que tem a atenção das pessoas, consegue liberar espaços para anunciantes. E ganha também o criador de conteúdo. O criador de conteúdo, por quê? Espera aí. Ou se a gente fizer assim, talvez fique mais fácil, eu acho. Aqui, ó, acho que fica mais rápido. E ganha também o criador de conteúdo. Só para vocês terem uma noção, isso daqui foi o que eu ganhei com um dos meus canais, que o YouTube me pagou. Vocês sabiam que o YouTube paga para você pelos anúncios que rodam no teu canal? Só com a monetização do YouTube eu ganhei mais de 100 mil reais. Alguma vez o Instagram te pagou por criar conteúdo para lá? Alguma vez o Instagram falou, toma aqui o dinheiro? Só para vocês terem uma noção, em janeiro eu faturei só da monetização do YouTube, só pelos anúncios que rodam no meu canal, mais de $1.000, o que isso representa mais de 5 mil reais. E tudo isso criando conteúdo somente uma vez ao mês. Não é na força no YouTube, é na estratégia. O que eu comecei a pensar? Peraí, se o meu canal Fran Explica, mesmo parado, continuou crescendo, opa, então eu quero entender um pouquinho mais sobre esse negócio de YouTube. E aí eu criei o canal Franciele Mianes do Completo Zero. Hoje o canal Franciele Mianes já tem mais de 160 mil inscritos. E eu comecei a usar esse canal como meu laboratório. Eu usei, de fato, o YouTube para comercializar e vender os meus produtos e serviços. E aqui tem uma ordem para vocês verem ao longo dos anos como é que foi o crescimento do meu faturamento depois que eu me posicionei no YouTube. Até 2020 eu ainda estava na televisão e só em 2022 que eu de fato comecei a colocar energia no YouTube. E aí a gente segue em crescimento exponencial. E tudo isso com 0 tráfego pago. Tráfego pago é quando a gente paga para impulsionar o conteúdo. Tudo isso fazendo o YouTube trabalhar para mim. Como eu disse, hoje a gente tem mais de 160 mil inscritos no YouTube. Os vídeos lá, eles já têm mais de 500, 300, 200 mil visualizações. E eu trago isso também para os meus clientes. Eu passei a criar um método onde profissionais que têm muita bagagem para compartilhar, mas estão de saco cheio com o Instagram, podem se posicionar, se tornar autoridade e conseguem vender os seus serviços. A Sabrina Arruda é juíza federal. A gente tem a Jéssica, que é designer de interiores. A gente tem profissionais vendendo todos os dias com o YouTube, sendo que elas param para gravar os vídeos somente uma vez ao mês. Tá, Fran, mas tu tá dizendo isso, então quer dizer que eu posso largar meu Instagram e agora eu vou só para o YouTube? Cada plataforma tem o seu objetivo. O Instagram é uma rede de relacionamentos. A gente está ali, a gente encontra as pessoas por meio do arroba
ou porque alguém compartilhou contigo. O YouTube já não. O YouTube é uma ferramenta de buscas. A gente entra no YouTube porque está buscando por alguma coisa. Então, trata-se de uma estratégia de marketing. Você pode colocar seus esforços no YouTube, como é o meu caso, e no Instagram você deixa lá como sua vitrine, onde as pessoas têm uma conexão um pouco mais próxima contigo. E o YouTube é o melhor investimento a longo prazo. Só para vocês terem noção, quando a gente entra na tela inicial ali do YouTube, a gente vê vídeos que foram postados há 13 horas, postados há 3 semanas, postados há 3 meses, postados há 1 ano, há 3 anos. Ou seja, o teu conteúdo ali não morre. Você cria conteúdo para a plataforma, mas por mais que há um vídeo mais longo que você cria ali, só que ele fica para ti por muito tempo, por muitos anos. O meu canal Fran Te Explica, mesmo parado, ele continua me trazendo visualizações. E aí eu quero trazer uma reflexão muito interessante. A gente tem que focar em ser produtivo, ao invés de ser ocupado. A gente tem uma mania de pensar assim, não, Fran, mas sabe o que é? Até já pensei em criar conteúdo para o YouTube, mas eu não tenho tempo. E aí, assim, o Instagram é fácil, sabe? Eu pego o celular, gravei um Stories. Eu pego aqui, gravei um Reels. Eu pego aqui, gravei mais um Reels. Só que de pouquinho em pouquinho, aquele esforço que você está fazendo, na verdade, morre em 24, 48 horas. Então, não seria muito mais inteligente da nossa parte a gente pegar e reunir esses 15 minutinhos aqui, 30 minutinhos ali, e colocar uma manhã para gravar já os 4 vídeos que vão no mês seguinte no teu canal do YouTube? Isso é ser produtivo, porque esse vídeo ele vai continuar vendendo para você depois de anos, ao invés de ser ocupado. E aí, como que é a minha rotina? Como é que é a tua rotina hoje, Fran? Então, como que tu consegue postar conteúdo no YouTube uma vez ao mês? Bom, uma vez ao mês eu paro para gravar os meus vídeos no YouTube. De fato, eu paro para gravar. E aí eu estava conversando até com a Areta falou, mas para ti é fácil. Não com essas palavras. Já foi jornalista, né? É jornalista, trabalhou com TV, se comunica bem. Para ti é fácil. Eu não. Né? Comigo é diferente. E, na verdade, gente, é que eu não gosto de gravar vídeos. Eu não gosto. Eu já fui uma criança tímida e sou uma tímida em tratamento. Eu adorei ouvir isso. Maravilha, né? Gente, eu não gosto. Toda vez que eu tenho que parar para gravar, o meu sócio, marido, tá livre a dizer. É uma sofrência, gente. Porque eu penso, tem que se maquiar. Tem que se arrumar. Tem que pegar a roupa. Que preguiça. Na época da TV eu já não gostava, entende? Então, assim, eu não gosto de gravar vídeo. Mas o que eu penso? Criança faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Às vezes é um tapa na cara, mas é o que eu repito para mim. É disciplina. Eu escolho onde eu quero colocar os meus esforços, obviamente. Porque depender do Instagram, meu amor, eu apareço, depende como está a lua lá fora. Entendeu? Tem dia que eu apareço, tem dia que eu não apareço. Mas para mim é tranquilo, porque mais de 90% das minhas vendas vem do YouTube. Então, eu aparecer e eu não aparecer não impacta no meu negócio. Então, eu construí um modelo de negócio onde eu paro somente uma vez para criar conteúdo para o YouTube. O meu conteúdo... Opa, passei demais. Os stories eu só apareço quando eu quero e o conteúdo do feed é originado do YouTube. Contratei uma social media, ela pega o meu conteúdo do YouTube, traz cortes do YouTube, ela transforma esse conteúdo do YouTube em carrossel. Ela posta também nos meus stories. E aí, quando a lua tá cheia ou nova, não sei ainda qual é a lua que eu tô ali sintonizada, aí eu posto nos stories. Quando eu não estava grávida, eu sabia que era quando eu estava no período fértil. Observem aí, mulheres, quando vocês estão no período fértil, é o melhor momento para gravar, que é a gente está mais brilhante, mais bonita. Mas é isso. Então, nessa hora, você deve estar pensando, eu queria isso, estou achando legal isso que a Fran está falando, mas se eu tivesse o melhor cenário, se eu tivesse a melhor câmera, se eu tivesse o melhor microfone, eu faria também. Mas eu não tenho, Fran. E aí eu vou quebrar mais uma desculpa sua, porque você vai sair daqui com o seu canal do YouTube. Senhoras e senhores, vamos lá.
Você só precisa de um celular que está aí na sua mão, dentro da sua bolsa. E hoje em dia os celulares eles já têm uma qualidade ótima. Você nem precisa gravar com a câmera de trás, você grava até com a câmera da frente hoje em dia. Você só precisa de um celular e uma janela. Por quê? Porque para um vídeo ter uma boa qualidade, você precisa de luz. Então, para isso, só fica com o rostinho de frente para a luz, não fica de lado, fica de frente. Fecha a janela só por conta dos ruídos e grava teu vídeo. E assim foi. Eu também já tive essas desculpas. Até que eu comecei o meu primeiro canal do YouTube numa kitnet de 30 metros quadrados, sentei em cima da cama, coloquei uns quadrinhos atrás e comecei. Porque se nasceu perfeito, nasceu tarde. O momento é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Então, o que o conteúdo para o YouTube precisa ter? O YouTube é uma ferramenta de buscas. Então, a gente precisa pensar, quando a gente for criar conteúdo para o YouTube, em como o nosso cliente está buscando. O que esse cliente está buscando? 2 perguntas para vocês levarem para casa. O que o seu cliente está buscando e como o seu cliente está buscando. É uma ferramenta de buscas. A gente não pode colocar qualquer título bonitinho feito pela inteligência artificial. Tem que ser conteúdo pensado para as buscas. Se você não sabe o que o seu cliente está buscando, vá no seu concorrente e veja o que está mais dando certo lá. Você vai entender o comportamento do seu usuário. E, obviamente, você vai buscar também qual é a jornada do seu cliente. Eu sou dentista, eu faço tratamento do bruxismo. O que a primeira pessoa, o que o paciente primeiro se pergunta? O que é esse estalo aqui na minha mandíbula? Será que eu estou com bruxismo? Qual o melhor tratamento? Então, você que é especialista nisso, vai começar a trazer essas respostas. Serve para qualquer nicho? Serve para qualquer nicho. Todo conhecimento pode se tornar conteúdo, mesmo quem vende produto físico. Quem vende produto físico pode dar demonstração, review do produto, pode trazer respostas mais frequentes das pessoas com relação ao produto, assim como pode também trazer toda a sua bagagem, o seu conhecimento, para o YouTube. Digamos que hoje você tem uma papelaria, você pode tanto trazer mais detalhes sobre essa papelaria, como, por exemplo, mostrar como que você conseguiu fazer uma papelaria dar certo. Você pode falar sobre gestão. Então, independente de produto físico ou serviço, você consegue criar conteúdo. E quanto mais específico, mais rentável. Quanto mais você se torna especialista em algo, mais as pessoas pagam bem você. E as formas que você tem de monetizar? Você pode criar infoprodutos, cursos, e-book, workshop. Você pode criar mentorias, mentoria individual, em grupo, produtos físicos. E para quem não tem produto físico, tem marketing de afiliados. Você pode recomendar produtos e ganhar uma porcentagem por quem comprar do seu link. Da Amazon, por exemplo, foi o ano passado, ou retrasado esse print, eu faturei mais de 50 mil reais. A Amazon faturou mais de 600 mil reais. E foi pelo simples fato de eu colocar o link dos produtos na descrição dos meus vídeos. Mas já tem muita gente falando sobre isso, Fran. Eu tô num nicho tô no nicho de finanças, relacionamento. Já tem muita gente falando sobre isso. E quando alguém me fala isso, sabe o que eu falo? Coitadinho do meu sobrinho. Coitadinha da Luísa, pecado. Se hoje vocês já acham que tem muita gente falando, quando chegar a hora dela, meu amor, não vai ter mais nada para ela trabalhar. E a verdade é que sempre vão ter muitas pessoas, mas cada um de vocês está na sua bolha. Mas o cliente não está na bolha do teu mercado. E quando ele te encontrar e ver o teu diferencial, é você, não é o outro. E como que a gente faz para gravar e se apresentar? Converse com a câmera. Esquece esse negócio de falar bonito. Não queira falar bonito, meu amor. Para quê? Hoje, até na televisão, às vezes eu escuto os jornalistas falando, eu falo, caramba, você falou isso mesmo na reportagem? É um discurso muito mais informal. Então, traga isso. As pessoas querem se conectar com pessoas. E quando você ligar a câmera, pensa naquele cliente que você quer atingir. Pense numa única pessoa. E grave seu vídeo em partes. Você não precisa sair gravando e tendo a memória gigante, não. Grava a abertura, depois olha para o roteiro. Grava a introdução, olha para o roteiro. Grava o primeiro tópico, olha para o roteiro. E a edição faz milagre.
Como encontrar o cliente ideal, então? Você vai começar a criar conteúdo direcionado, vai começar a fazer chamadas para ação. E aí você pode fazer tanto chamada para ação direta, no sentido de eu tenho esse serviço, mais detalhes na descrição do vídeo, ou indiretamente, no sentido de isso daqui foi um caso de um mentorado, isso daqui foi uma cliente que tinha essa dúvida. E a própria comunidade do YouTube. E o que você não pode fazer, porque isso daqui trava qualquer um? O que está errado realmente? Quando você começar a criar conteúdo, independente da plataforma, escolha um público para atingir. Quem será o teu público-alvo? E eu gosto da frase, quem fala com todo mundo, não fala com ninguém. Não vem me falar que qualquer pessoa vai se beneficiar pelo meu serviço. Não. Quanto mais específica for a tua comunicação, mais assertiva ela vai ser. E tenha um propósito. Porque se você só chegar em casa e falar, vou gravar vídeo porque a Fran me falou e agora eu vou começar o meu canal do YouTube, tô animada, vai passar 1, 2 meses e você vai desistir. Porque você não tem um propósito. Agora, se você chegar em casa e falar, beleza, onde eu quero chegar com esse canal do YouTube? Opa, a Fran falou que dá para eu ganhar dinheiro da plataforma, legal, mas onde mais eu quero chegar? Opa, eu acho que eu vou lançar um curso, não quero mais vender a minha hora. Opa, para ter mais liberdade de tempo com a minha família. Você tem que ter um propósito, senão você vai desistir em menos de 6 meses. Tenha um plano de negócios. Saiba onde você quer chegar. E trace. Eu sempre falo, a primeira coisa, antes de parar para gravar o primeiro vídeo, propósito e plano de negócios. Onde eu quero chegar com esse conteúdo? E é importante sempre fazer uma análise do teu conteúdo, aprender constantemente. Isso é muito importante. Fran, mas eu não tenho tempo. Arranja. Todo mundo tem 24 horas. Todo mundo tem 24 horas. Então, a gente precisa pensar o que a gente pode fazer dentro da nossa agenda para conseguir esse tempo. Vai ser necessário, às vezes, tirar uma manhã e cancelar 3 a 4 atendimentos? Às vezes vai ser, mas você vai saber que aquilo dali é o teu investimento. Você está investindo em você mesmo para ter mais manhãs livres, para ter mais tempo com a tua família. E a minha pergunta é, você tem mais medo de fracassar ou vontade de vencer? Grande parte das pessoas chega para mim e fala, mas Fran, será que vai dar certo? Eu queria ter um oráculo, né? Uma bola mágica para dizer, vai dar certo. Nossa, tô vendo daqui, ó. Você vai voar. Mas não dá para a gente saber. Só que a gente vai entrar numa coisa pensando que pode não dar certo. A gente vai entrar com aquela gana de, eu vou fazer dar certo. Não vou entrar com medo de fracassar, mas e se não? Eu vou fazer dar certo. Então, a minha pergunta, eu já quero que vocês respondam, é, você tem mais medo de fracassar ou vontade de vencer? Pode falar. Vontade de vencer, vamos mais. Mais medo de fracassar ou vontade de vencer? Vontade de vencer. Agora sim, com mais força, porque a gente tem muita vontade. Tudo o que você sempre quis está do outro lado do medo. E se você aí estava buscando um sinal, prazer, o sinal. Chegou o momento. Não é para amanhã. Coloca prazo e vamos. Você é filho de Deus. Viver de modo pequeno não serve ao mundo. Todos nós fomos feitos para brilhar. No momento em que a gente se liberta do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outras pessoas. Você merece. Você merece ter mais tempo com a sua família. Você merece ter mais tempo para viajar. Você merece estar num palco falando com pessoas maravilhosas como vocês. Você merece ter mais reconhecimento. Você merece viver a vida dos seus sonhos. Isso que você precisa. Esse deve ser o teu propósito. Por isso, até chegar aos aplausos, suporte a dor do silêncio. Porque eu também já estive na pele de começar do zero. Ninguém começou já com sucesso. Mas quem você quer ser daqui 1 ano? Daqui 2 anos? Daqui 5? Daqui 10? Ninguém disse que seria fácil, mas que valeria a pena. Muito obrigada.
Vejo vocês do outro lado da porta. Bom, maravilhoso, né? A gente não tem nem muito o que falar. Não, mas eu posso fazer primeiro 2 perguntas, depois eu passo para o Alê? Pode ser? Pode. Quanto tempo uma pessoa começa a sentir o resultado? Tem um tempo para isso? Porque você falou que tem que perseverar. E, às vezes, a pessoa fica lá 4, 5, 6 meses entendendo que, puxa, ainda não aconteceu. Você tem uma ideia para dar para a gente? Aí, de novo, vou olhar meu oráculo aqui. Não, mas uma coisa que a gente precisa pensar é o seguinte. A gente não pode, em qualquer coisa que a gente vai entrar, a gente não pode entrar só, mergulhar de cabeça e achar que vai dar certo. Não é assim. No meu primeiro canal do YouTube, o Fran Explica, eu achava que só pensamento positivo daria certo. Mas o que eu visualizava e mentalizava, meu amor. Só que não é isso. A gente precisa, de fato, entender onde a gente está se metendo. Que plataforma que a gente está? O que a plataforma espera de mim? Né? Então, por isso que eu passei algumas diretrizes do que o YouTube espera de vocês. Conteúdo de buscas. E aí a gente tem um fator muito importante para levar em conta, que é o tamanho do nosso mercado. Então, existem mercados que são muito grandes, que têm uma demanda muito grande, e existem mercados que são menores. Então, a nossa régua de sucesso, ela tem que ser medida a partir disso. Então, a primeira coisa, qual o tamanho do seu mercado? E sucesso não é número de seguidores, não é número de inscritos. Eu tenho clientes com menos de 100 inscritos vendendo todos os dias. Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro, a régua. Qual é a régua do meu mercado? O que para mim é sucesso? Isso também é um outro fator muito importante. O que para você é sucesso? E aí a gente consegue, por exemplo, dentro do YouTube, se a gente for falar em tempo, a gente consegue resultados em menos de 6 meses, em menos de 1 ano, mas sempre pensando e com a mentalidade no sentido assim. O YouTube é uma plataforma de médio e longo prazo. Então, não quer dizer que hoje você postar um vídeo e ele dá 10, 20 visualizações, que foi um tempo perdido. Porque a partir do momento em que o YouTube, o algoritmo, entende para quem recomendar o teu conteúdo, aquele conteúdo também vai ser recomendado. Então, pensa sempre dessa maneira, sabe? No sentido de, aquele trabalho não foi em vão. Então, construa dia após dia, que eu tenho certeza que vocês vão ter resultados. Mas, na mentalidade, você coloca assim, ó, eu vou chegar lá. E aí você vai estudando e entendendo o que você precisa melhorar ao longo do caminho. Mas coloca lá 1 ano, 2 anos, foca no teu resultado e no que para você é sucesso. Perfeito, obrigada. Bom, agora eu vou dar voz para o Alê. Não sei se ele quer comentar ou vai direto para a apresentação. Vamos lá? para a apresentação. Depois a gente conversa. Primeiro, bom dia a todas e todos. E, Garita, não sei o que eu estou fazendo aqui, tá? Depois que a Fran falou, eu já não sei mais, né? Você tem muita coisa para falar. Vamos ver se eu consigo. A gente já conversou um pouquinho antes e ele tem muita informação. Com um olhar diferente, vai complementar, acho que muita coisa que a Fran falou também, né? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui, né? A minha ideia é falar um pouquinho a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, mas que esteja alinhado ao negócio de vocês também, ao negócio de cada um de vocês, tá? Então, se a gente falar de planejamento, é mais ou menos isso daqui, né, que acontece. A gente está falando que a gente cria um plano, por exemplo, quando a gente foi, né? Aliás, alguém aqui não sabe andar de bicicleta, só para saber? Levanta a mão. Tem gente mentindo, tá? Eu não sei andar de bicicleta, tá? Mas é isso, né? Quando a gente pensa em aprender alguma coisa, quando a gente pensa em algo do nosso negócio ou da nossa vida pessoal, a gente cria ali um plano e sabe onde que vai chegar. Isso aconteceu por muito tempo. Isso aconteceu quando a gente não tinha tanta informação ou tanta transformação que está acontecendo no dia a dia nosso. Porque hoje, sim, a gente cria um plano, por exemplo, um plano do seu negócio. A Fran falou muito bem também, que eu concordo. Precisa ter ali um plano de negócio. Só que a realidade vai acontecer isso aqui. E eu tenho certeza que vai acontecer tanto no negócio de vocês, como na vida pessoal. E não precisa ir muito longe, né? O que aconteceu, por exemplo, em 2020? Pandemia. A gente falou assim, 2020 vai ser muito parecido com 2019. Vou fazer um ajuste aqui e ali e tal. Veio aqui, março, veio a pandemia. A gente mudou, inclusive, a forma de trabalhar. Isso, então, vai acontecer no nosso dia a dia. Então, a principal palavra que eu quero trazer aqui para vocês no dia de hoje é adaptabilidade.
a gente vai ter que ter essa cabeça de que a gente vai ter que se adaptar para qualquer coisa. Seja num canal que a gente for criar, seja no nosso dia a dia, nos nossos negócios, seja da nossa vida. Tá? Então, dito isso, eu sou Alexandre Uehara, eu tenho muito tempo aí de mercado corporativo, grandes empresas, Mafre, Porto Seguro, Netshoes, Dafit. Trabalhei no mercado financeiro também. Ali tive uma cadeira no comitê executivo da Febraban. Então, em 2017, 2018, eu participei, né, da comissão que criou um produto que acho que ninguém conhece, mas eu vou tentar chutar aqui. Alguém conhece o tal do Pix? Ah, conhece, então tá bom. Então, 2017, 2018 foi bem no início, tá? Então, lembrando que foi em 2020 que foi lançado o Pix, então foi um dos trabalhos que eu fiz. E aí, em 2019, depois de mais de 20 anos de mercado, sim, mais de 20 anos, o japonês não entrega a idade, tá, gente? Então, eu posso falar bem tranquilo aqui. Eu já entrei no meu Zenta. Alguém conhece a história do Zenta? O pessoal fez assim e entregou a idade, tá? Toma cuidado. Entra e não sai mais, tá? Que é 40, 50, 60. Eu já passei dos meus Zenta, tá? E aí, em 2019, decidi sair do mercado corporativo. Eu falei, poxa, deixa eu trabalhar um pouquinho com o meu propósito, né? Que é disseminar conhecimento, compartilhar as minhas informações. Então, hoje eu dou palestras e treinamentos corporativos para algumas empresas. Além disso, eu dou aula. Trabalho muito com startup, então o empreendedorismo também está ali na minha raiz, né? Seja mentorando, seja investindo em startup. Hoje eu tenho 7 startups hoje no meu portfólio. Sou embaixador da Singularity, conselheiro de inovação também de algumas empresas. E eu escrevo aí alguns artigos sempre voltados à inovação corporativa, seja na Exame, Você S.A. Esse ano saiu uma na CNN também. Aqui alguns casos, né, de algumas grandes empresas que tenho atuado e tenho atendido, seja com palestras ou treinamentos, então vários segmentos diferentes. Isso é muito bom também, porque eu acabo aprendendo bastante em cada um dos segmentos. E quem que é o Alê também fora do lado profissional? Porque falar do lado profissional é fácil, então vou trazer uma curiosidade. Eu adoro filmes e seriados, e ano passado assisti 112 filmes e 45 temporadas de seriados. Tá? Eu não faço nada da vida, tá, gente? Mas eu quero deixar também mais um recado importante aqui para cada um de vocês. Primeiro, dar parabéns, porque sim, a gente está aqui com o tempo, né, para aprender um pouquinho mais, seja numa sexta-feira. A gente está deixando, talvez, né, nosso trabalho, nossa família de lado, para ter um conhecimento. Mas eu quero deixar um recado. Terminou a sexta-feira, vai curtir o seu final de semana. Né? Sim, nós empreendedores, aqui, a maioria que está aqui, empreendedores ou empreendedoras, nossa vida é corrida, mas a gente tem que ter aquele momento de descanso, aquele momento de família, aquele momento de um hobby. Tá? Por isso que eu faço questão de trazer aqui, sim, esses números são verdadeiros. Tá? Depois, inclusive, na palestra de hoje, eu vou deixar algumas dicas de filmes e seriados, mas depois, quem quiser, eu posso trocar outras informações aí de outros filmes e seriados. Tá? E, além disso, então, da CNN está ali, inclusive, vamos voltar. Ali, ó, tá o que eu escrevi, tá? Uma entrevista na TV Cultura, e desde o ano passado também eu estou como analista do Shark Tank Brasil, tá? Meu papel ali é fazer análise de negócios antes das gravações. É o filtro final, né, antes das gravações, tá? Eu faço a entrevista com os empreendedores e empreendedoras. Essa foto foi do ano passado. Esse ano eles, né, terminaram já as gravações. Foi na segunda-feira que eu estive lá nas gravações. Só que eu não posso ainda colocar, e por várias questões eu não posso colocar a foto, tá? E também o artigo que acabou de sair a gente está em maio, então foi final do mês passado, lá na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, falando exatamente sobre inteligência artificial e alguns prompts que podem ajudar os empreendedores e empreendedoras. Tá? Inclusive, esse artigo aqui vai sair na revista, quer dizer, saiu na revista desse mês, tá? De maio também. Então, além de estar na internet, tem na revista também. Tá? Então, e eu tenho também uma mandala que fala um pouquinho sobre inovação. A ideia não é falar sobre essa mandala aqui, eu vou falar só alguns tópicos, mas vamos voltar no nosso tema principal aqui. Eu estava falando para vocês sobre esse mundo em transformação, esse mundo que a gente precisa, sim, ter essa adaptabilidade. Entenda que o mundo está diferente e que o que funcionava no seu negócio há 2 anos atrás talvez não funcione mais hoje em dia. Né? E se a gente for colocar, inclusive, a inteligência artificial, né? Todo mundo precisa aprender inteligência artificial, coisa que, se for pensar 3 anos atrás, era focado só em pessoas de tecnologia. Então, se a gente for pensar, então, não só nós como empresas, né? Mas nós como pessoas, e o conhecimento é isso. Né? O que era uma carreira linear antigamente, a gente entrava, por exemplo, numa faculdade e sabia o que ia fazer para o resto da vida, hoje já é um pouco diferente.
né? Esse conhecimento que a gente tem que ter cada vez mais. Seja sobre tecnologia, seja sobre negócio, seja sobre inteligência artificial, o que for. Cada vez mais a gente tem que aprender. Talvez... cadê o Marco aqui? Já que ele sumiu? Cadê? Mas se a gente for fazer talvez esse evento no ano que vem, talvez a gente nem fala mais de inteligência artificial, talvez seja alguma outra tecnologia. Então é isso, né? A gente está aprendendo todo dia. É um termo muito bacana que eu gosto muito, que é o lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da vida. A gente não vai parar mais de aprender só na faculdade. Agora a gente vai aprender sempre. E isso aconteceu, e eu quero trazer aqui uma curiosidade. Aconteceu comigo, inclusive. Eu vou contar minha história aqui. Eu tenho 2 MBAs e 2 graduações, tá? Vou contar de trás para frente. Meu segundo MBA, eu fiz em gestão de negócios. Então, tem muito a ver, porque hoje eu atendo os negócios, eu precisava entender um pouquinho mais, então eu fiz um MBA em gestão de negócios. Meu primeiro MBA foi em gestão de tecnologia. Na época, eu tinha um time de tecnologia, então também, né, muito a ver com o que eu fazia naquele momento. Voltando aqui para a graduação. Minha segunda graduação foi em tecnologia. Na época, eu era desenvolvedor, então também, né, fazia muito sentido naquela época. Minha primeira graduação, e aí, de novo, entregando a idade lá nos anos 90, foi 4 anos, bacharelado, foi... O que vocês acham que eu fiz? Chutem. Hã? ADM, que é uma coisa mais genérica, né? Não, não foi. Quem mais? Advocacia, uma pessoa inteligente, não sou inteligente, então não adianta, não ia passar. Engenharia é legal, né? Japonês tem que ser engenheiro, né? Mas não foi engenharia. Foi turismo. Eu fiz turismo, gente. 4 anos eu estudei. E agora, meu questionamento. Como que a gente vai escolher uma carreira aos 17 anos, estudar 4 anos e saber o que vai fazer para o resto da vida? E vamos pensar hoje. Tem gente hoje entrando numa faculdade que vai estudar daqui a 4 anos, sendo que a profissão, por causa da inteligência artificial, não vai existir daqui a 3 ou 2 anos. Essa profissão vai morrer antes da pessoa se formar. Então, de novo, tá? Uma das palavras mais importantes. O que eu estou dizendo é que não quer dizer que a pessoa tem que parar de estudar. Não, pelo contrário, tem que ter o quê? A adaptabilidade. Tem que continuar a estudar, tem que continuar a aprender no dia a dia. Então, novamente, o tal do lifelong learning. Então, se a gente for pensar de tudo que está acontecendo dentro da inteligência artificial ou, né, da tecnologia em si, será que a inteligência artificial é um bicho de 7 cabeças? Será que é difícil a gente entender? Não. E aqui eu quero trazer aqui para vocês. A questão é que faz pouco tempo atrás que começou a aparecer muito mais, né, esse hype da inteligência artificial, principalmente por causa do ChatGPT. É o que a gente chama, né, de inteligência artificial generativa. Só que se a gente for pensar, a inteligência artificial já existe há muito tempo e já está no nosso dia a dia. Só que a gente não percebia. Por exemplo, o Waze. O Waze tem inteligência artificial ali. E-mail. Se a gente for ver, todos aqueles e-mails que caem no spam, isso é inteligência artificial também. Tudo bem que às vezes ele erra, né? Às vezes cai ali. Mas tudo bem, é inteligência artificial. Então não é um bicho de 7 cabeças. A gente pode sim começar a trabalhar. E a inteligência artificial agora generativa é algo que está mais palpável para a gente. E é isso que eu quero trazer para vocês. Até porque, se a gente for ver, na época, né, de novo, entregando a idade, né, a gente olhava o desenho do Jetson, era tão legal. A gente falava, nossa, quanta coisa legal. Se a gente for ver, tem muita coisa que existe hoje. Né? Tem muitas das tecnologias que existem hoje. E está no nosso dia a dia. E a gente utiliza ele. Então, outro recado que eu quero dar para vocês, tá? A inteligência artificial não é só hype, já está no nosso dia a dia. E a gente vai ter que abraçar isso daqui, querendo ou não. Até porque a gente tem uma geração que está nascendo esse ano, 2025, que é chamada geração beta. Essas pessoas da geração beta são pessoas que já vão nascer com inteligência artificial. Eles não vão precisar aprender. Assim como a gente teve geração que já nasceu o quê? Com celular. Teve geração que já nasceu com internet. A minha afilhada, por exemplo, né, nasceu, né, essa geração que já nasceu com celular, só mexia no celular, no tablet. Tudo que era via o quê? Celular no tablet. A primeira vez que, né, quando ela começou a andar e viu uma televisão, o que ela fez? Começou a passar o dedo na televisão. Né? Por quê? Porque já nasceu. Inteligência artificial também vai ser isso, né? Vai chegar um momento que vai estar no nosso dia a dia e vai estar o quê? Tão comum que a gente nem mais vai falar sobre isso. Por isso que esse é o momento da gente começar a aprender mais sobre inteligência artificial. Só que a grande questão é o seguinte, e a Fran acho que também falou muito bem, acho que complementa o que eu falei. A gente tem tanta coisa para fazer, só que a gente tem que ser o quê? Produtivo no final do dia. Tem tanta coisa para a gente aprender, né? A gente estava falando sobre isso, tem tanta coisa que a gente aprender. Como que a gente faz para ter uma melhor gestão do tempo? Porque assim, é tanta coisa, não dá tempo, realmente, não vai dar tempo, tá, gente? Só que é isso que a gente tem que começar a fazer, começar a priorizar.
E aqui eu estou falando, independente se é inteligência artificial ou não, se é uma tecnologia X, Y ou Z, mas primeira coisa, gente, pense no seguinte, no final do dia, a gente vai querer o quê? Por exemplo, startup é muito isso, tá? A gente quer o quê? Ter mais receita, quer ter mais dinheiro na nossa empresa, mas a gente não quer o quê? Ter mais custo também. Então, por isso que startup a gente fala muito sobre isso, né? Receita exponencial e custo linear. A gente diminui os nossos custos utilizando a tecnologia. E aí sim, né, mais do que ficar contratando um monte de gente, e aí o nosso custo também aumenta, não. A gente quer o quê? Aumentar o número de clientes, aumentar a receita e ter o custo linear. E por isso que vem a tecnologia. Então a tecnologia nos ajuda sim ao nosso dia a dia, até para a gente ter o quê? Mais lucratividade no final do dia. Porque não é só ter receita, né? Lucratividade é uma coisa e receita é outra. A gente quer ter o quê? Mais lucratividade no final do dia. Então, qual que é a minha dica aqui? Pense o que traz mais produtividade para vocês. Se eu estou falando de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, é isso. Ele traz, isso é pesquisa real, tá? Ele traz mais produtividade para você no final do dia. Seja fazendo alguma pergunta para o ChatGPT, seja... a gente estava conversando separadamente ali, por exemplo, o Gama. Não sei quem conhece o Gama. O Gama, ele faz uma apresentação para você só criando um prompt também. A minha grande questão é que eu já estou ficando meio de saco cheio do Gama, porque todas as apresentações ficam com a mesma cara. Né? Então, começa a tomar cuidado, que é a mesma coisa do ChatGPT. O ChatGPT não adianta você pegar ali a resposta e enviar aquela resposta. Né? Dá uma customizada, coloca a sua cara, dê essa humanização para o seu cliente, porque ele não quer ver algo robotizado. Isso pode ser um grande diferencial para o seu negócio. Então, assim, utiliza sim, né, a inteligência artificial, porque senão você não vai ser produtivo e, no final das contas, de repente, o seu concorrente está sendo produtivo porque ele está utilizando alguma inteligência artificial. Então, utilize sim, pense na produtividade, pense que existem várias inteligências artificiais, né? E eu estou falando aqui não só o ChatGPT, mas outras que existem, seja do Google, Gemini, o Copilot da Microsoft, tem várias delas. Mas, de novo, não se desespere pensando que tem um monte de o quê? Sopa de letrinhas. De novo, se for o caso, pegue aquele que é o melhor para você. É o ChatGPT que você conhece um pouquinho mais, que é da OpenAI, então pega ele e utiliza ele, não tem nenhum problema. A grande questão, novamente, é customize ele. Coloque com a sua cara. Então, pega aquele texto, mas coloca na sua linguagem, na linguagem do seu cliente. Isso pode ser um grande diferencial para vocês. Mas, no final das contas, é isso, né? Não utilize também a inteligência artificial para tudo. Não é uma bala de prata. Ele não vai resolver todos os seus problemas. Então, pense principalmente qual é o problema de negócio que ele pode resolver. Porque senão você vai começar a pensar assim, inteligência artificial, então vou utilizar para tudo aqui. Vou utilizar para qualquer coisa. Não vai funcionar. Porque, de novo, a tecnologia por tecnologia, amanhã a gente já está falando, não está mais falando de inteligência artificial, a gente já está falando de outra coisa. Há 4 anos atrás, a gente não falava de inteligência artificial, a gente falava o quê? De metaverso. Há 10 anos atrás, a gente não falava de inteligência artificial, a gente não falava de metaverso, a gente falava do quê? Tal do blockchain. Então, veja que a tecnologia vai mudando, não tem nenhum problema. Só que o mais importante é isso aqui. Ó. Qual o problema de negócio que está sendo resolvido? Isso que vai fazer uma grande diferença para você. Se você sabe qual que é o problema de negócio que está sendo resolvido e qual a necessidade de negócio, aí sim você vai ter um foco. E aí você pode ser a questão de aumentar a produtividade, automatizar algum processo, melhorar a experiência do cliente. E aí sim, né, saber onde que a inteligência artificial generativa pode ser utilizada. Seja geração de nova receita, seja proporcionar uma experiência melhor e diferenciada, ou modernizar algum processo. Então, foca no seu negócio, independente se é tecnologia. Não acha, de novo, tá? Foca no seu negócio e depois pensa na tecnologia. A grande questão é que as pessoas estão pensando ao contrário. Pensa na tecnologia primeiro e depois pensa no negócio. E aí que está o grande erro. Foca o quê? No seu negócio. Até porque, qual que é o foco de qualquer negócio? Lucratividade. É trazer mais clientes. É trazer mais receita. Então, pensa que o quê? É importante focar no seu negócio. E mais do que isso, a gente tem que pensar que existem várias maneiras de utilizar a inteligência artificial. E você não precisa reinventar a roda. Pega casos de uso que já estão o quê? Funcionando e você só utiliza ele em cima do que já pode ser utilizado. Seja em venda, seja em marketing, seja no financeiro, seja no jurídico, seja no atendimento ao cliente. Isso aqui são casos de sucesso. Então, pega o que já está funcionando para outras empresas e tenta pensar, será que isso me ajuda como um empreendedor ou uma empreendedora? Tá a dica aqui para vocês, não reinventem a roda. Assim como a gente tem muitas possibilidades de utilização.
Só que aqui está a dica final para vocês. Coloca isso, por exemplo, em uma matriz. Está gerando valor para o negócio e é fácil implementar? Olha a matriz aqui, ó. Gera valor para o negócio e é fácil implementar? É isso que a gente tem que começar a fazer. Porque isso aqui já é o que a gente chama de quick win, né? Já é uma vitória rápida. Porque gera valor para o negócio, seja valor para o negócio para o seu cliente, ou seja, trazer mais receita, está trazendo valor para o negócio e é fácil implementar. Então, já coloca em prática para amanhã. Agora, não gera valor para o negócio e só que é fácil implementar, dá uma pensada. Por quê? Não gera valor para o negócio, por que eu vou querer implementar uma coisa que é rápida e não vai me ajudar? Gera valor para o negócio, só que é difícil implementar, talvez seja um grande projeto. Então, sim, faz ele também, mas saiba que isso daqui vai demorar. Então, assim, trabalha isso daqui em paralelo e coloca, de repente, algum grande projeto. Mas isso aqui pode demorar. Então, aqui que a gente tem que trabalhar. Agora, não gera valor para o negócio e é difícil implementar, nem começa. Então, sim, a gente tem várias possibilidades. Então, coloca isso numa matriz. E lembrando, tá? Valor para o negócio, satisfazer a necessidade de cliente, diferencial de mercado, receita, redução de custo. Pensa como negócio. Então, o recado aqui para vocês, para cada um de vocês, inteligência artificial não é só hype, é realidade hoje. Mas entenda de novo, é o negócio que é o mais importante. E aí a produtividade, sim, é uma das formas de a gente utilizar a inteligência artificial, mas ele não é o quê? Bala de prata. Ele não vai resolver todos os seus problemas. Ele é só mais uma tecnologia que pode te ajudar. E às vezes é isso, tá? Tem gente que pensa, a inteligência artificial vai me ajudar. Pode até ajudar, mas de repente, se você fizesse no modo manual, também já daria certo. Não precisaria de algo tão grandioso ou uma tecnologia grandiosa. Às vezes, no dia a dia, a gente já consegue resolver. Pensa de novo, tá? É só mais uma tecnologia que está vindo, mas sim, é uma tecnologia importante. Ou seja, no final a gente fala tanto de inovação, que eu falo, né, no mercado e as palestras que eu sempre falo de inovação, mas inovação não é hype, tá? Inovação é algo que, no final das contas, gera nota fiscal. Inovação é isso. E nós aqui, né, como empreendedores e empreendedoras, é isso. No final das contas, a gente tem que o quê? Gerar nota fiscal. Inovação, então, não é só olhar para o hype, tá? E para finalizar, então, eu quero deixar aqui um vídeo para a gente ver o quanto que realmente é importante essa geração de negócios e que a inteligência artificial é uma tecnologia. Acho que não foi o áudio. Vou voltar aqui, senão... Só aumentar o áudio. Foi? Já foi. We made this ad with AI and nobody cares. Nobody cares that you use AI. We get it. You used AI. We just care if it works. If it disrupts Or it comforts. or makes a user dramatically cry. Oh, I love this. Did they use AI? Nobody cares. AI built this spot. Just make it work fast and they'll give it a shot. Your boss doesn't care an ad when you use AI. That's DMI. She just wants ROI. Like a pen or a brush, AI is only a tool. So don't brag like a pro if you grunt like a fool. Just show what you did. Instead the rest. Beyond that, nobody cares. Nobody cares that you use AI. They care about the results. For the best ones, hire Fiverr experts who've mastered every digital skill, including AI. Oh, by the way, did we mention this ad was made with AI? Nobody cares. É isso, né? No final ninguém se importa, o importante é o resultado. No final a gente quer resultado, se é com inteligência artificial, qualquer outra tecnologia. Nós, como empreendedores e empreendedoras, o negócio que é o mais importante. Então, deixo aqui, inclusive, né, algumas dicas de filmes e seriados. Coded Bias, que está ali grandão, fala um pouquinho sobre a biometria facial. AlphaGo, para quem não sabe, é um jogo, né? O Go é um jogo mais complexo que um xadrez, e ele é um documentário que fala, né, de um robô que derrotou uma pessoa no Go. Aqui tem outros aqui um pouquinho mais fictícia, mas eu quero trazer também o What's Next? The Future with Bill Gates. Ele está na Netflix, que é algumas entrevistas
que o Bill Gates faz com algumas pessoas. No primeiro capítulo, ele fala sobre inteligência artificial. E ele faz uma entrevista com um diretor, né, chamado James Cameron. Para quem conhece o James Cameron, ele é muito conhecido pela ficção científica. E nessa entrevista, o James Cameron fala, um filme, a partir do momento que eu escrevo até ser lançado, demora mais ou menos 3 anos. Meu desafio hoje é escrever um filme de ficção científica que seja relevante daqui a 3 anos. Porque hoje pode ser ficção científica, daqui a 3 anos pode não ser. Olha onde que também está chegando toda essa questão do mundo que a gente está vivendo hoje. Tá? Então, primeiro capítulo, eu indico aqui o que ele fala um pouquinho sobre inteligência artificial e sobre o ChatGPT. Tá? Deixo aqui meus contatos, eu sempre falo, tá? Me roubaram o meu LinkedIn, então tá ao contrário, tá Uehara Ale, mas todas as outras minhas redes sociais é Ale Uehara. Obrigado. Bom, agora a gente vai abrir para perguntas. O pessoal, como eu tinha comentado, que quiser, deixou já cartões, aí já vai passar? Vai deixar os cartões com vocês para vocês fazerem algumas perguntas. Bom, imagino que a cabeça de vocês deva estar fervilhando, né? Porque tem tanta coisa para perguntar, né? São tantas dúvidas, o mundo está com tanta transformação. Eu anotei algumas coisas aqui. Bom, vamos lá. Por onde eu começo? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Alê sobre essa questão do que você comentou, de blockchain, de metaverso, né, IA. O que você acredita? Eu sei que você falou de constante mudança e de que a inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. Agora, sim, a pergunta é, como que o empreendedor hoje... A gente fez esse comentário antes, eu quero puxar esse gancho. O empreendedor, diante de tantas opções, ele primeiro, claro, tem que focar no negócio dele. Mas, diante de tantas opções, eu olho para o meu negócio e penso, como que eu vou usar IA? Que IA que eu vou usar para o meu negócio? Por onde eu começo? Eu acho que essa seria uma pergunta interessante. Porque o universo tem muitas opções e, às vezes, a gente não sabe esse início, esse caminho, né? Tem aí uma dica para dar para a gente? Acho que algumas dicas que eu posso dar. A primeira delas é saber filtrar. Né? Então, assim, de novo, qual que é o problema de negócio que você precisa resolver? Se você sabe, então você já sabe qual a inteligência artificial. Porque se você for procurar por tudo, inclusive tem um site... Eu não vou lembrar agora o nome. Depois, quem quiser, depois eu passo por rede social dentro dos meus contatos. Mas ele é um portfólio de todas as inteligências artificiais que existem. Então, você pode procurar, quero uma inteligência artificial para criar slides, tem ali. Quero uma inteligência artificial que cria imagens, tem ali. Tem inteligência artificial para ajudar meu plano de negócio, tem uma específica ali. Então, é um portfólio com várias inteligências artificiais. Mas, de novo, você só vai conseguir saber se você sabe qual é o problema de negócio que você quer resolver. Então, a primeira coisa, saber filtrar, saber o que realmente você quer resolver. Porque senão você vai encontrar de tudo, vai ter mais de 1 milhão lá, não sei o número, tá? Mas vai ter mais de 1 milhão, você vai ficar olhando um a um, você vai perder tempo ali. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa, saber filtrar. Segunda coisa, que aí eu vou pegar muito a minha experiência corporativa. Né? Quando, né, como executivo, que eu sempre geri equipes, o que acontece? Você entenda, tá, gente? Executivo ou gestor, ele não é a melhor pessoa que entende de tudo. Mas ele tem uma equipe que entende, cada um tem sua especialidade, que entende e é especialista em alguma coisa. Então, a segunda dica que eu dou é exatamente isso. E nós, como empreendedores e empreendedoras, a gente tem que ter as melhores pessoas na nossa volta, pessoas melhores que a gente. Isso aqui é muito importante. Então, assim, Ale, não sou especialista em inteligência artificial. Mas você não tem alguém, de repente, algum amigo, algum sócio, ou alguém que pode trabalhar para você que seja especialista em inteligência artificial? Porque ali também é um filtro, né? Ele vai trazer já alguma coisa. E aí eu vou dar um exemplo. Rede social, por exemplo. Rede social, eu não sou especialista. E eu não estudei, não sou especialista. Eu entendo o que é métricas, qual é o tipo de engajamento, eu entendo. Mas eu tenho uma equipe que me traz. Olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui você tentou, mas não está dando engajamento. Não dá para ser especialista em tudo, né? Por isso que você tem que ter pessoas próximas de você, né? E aí eu falando em outras palavras, né, Fran? Eu falo que é a história do pato, né? O pato nada, anda e voa. Só que ele faz as 3 coisas mais ou menos. Não é especialista nem nadar, nem andar e nem voar. Tudo ele faz tudo mais ou menos. Então, assim,
não seja que nem pato, seja especialista em alguma coisa. Então, assim, você é empreendedor e está focado em algum produto, então foca nesse produto. O que tiver em volta, tem as melhores pessoas em volta. E a inteligência artificial é a mesma coisa. Perfeito. Eu acredito que, primeiro, o que é necessário para fazer um negócio crescer? Entender qual é o passo a passo. E, diante desse passo a passo, você vai encontrando, vai buscando até informação na IA para saber como desenvolver e onde buscar essas informações e buscando as pessoas, né? Eu acho que isso é muito bacana da inteligência artificial. Às vezes você não tem... o que eu preciso para fazer, estruturar um negócio, começar um negócio? Ela já te dá, né, um escopo ali, um roteiro. E, a partir dali, você vai buscando mais informações. A outra pergunta é assim: como que a gente vê, como que você imagina que a inteligência artificial vai ser aplicada dentro do universo de marketing digital? Você imagina que tipo de ferramentas as pessoas possam usar? Ok, eu vou gravar o vídeo para o YouTube, mas como é que eu utilizo a inteligência a favor, ou para acelerar um processo, ou para entender, ou dar o suporte para a pessoa que ainda está começando? Legal. Eu até estava conversando nos bastidores, a gente estava conversando, que uma coisa que eu tenho sentido muita falta nesses tempos de IA é um pouco do humano, do nosso, sabe? Da gente, que é algo único, que máquina nenhuma vai resolver. Porque o ChatGPT, a inteligência artificial, vai fazer para você um bom roteiro para vídeo, pode fazer para você uma thumbnail, uma capa de um vídeo para o YouTube, pode fazer até um título. Mas o mais importante é quem está por trás e o que dizer para essa IA. Então, não dá para a gente, pensando em criação de conteúdo, ficar única e exclusivamente com o que a inteligência traz para a gente, sabe? Eu já vi inúmeros canais que tinham muito bons resultados com o canal e daqui a pouco começaram, não, mas espera aí, vamos otimizar esse processo? Agora eu tenho a inteligência artificial, agora é ela que vai decidir que vídeo eu vou gravar. Agora é ela que vai decidir qual o título eu vou trazer. E o resultado foi catastrófico. E quando eu entro no canal do YouTube dessa pessoa, eu falo, tá usando o GPT, né? Eu sei certinho. Então, assim, por quê? A gente tem que fazer o casamento perfeito entre o nosso olhar, a nossa visão, o que a gente já sabe, o que eu espero de fato o YouTube, e o que traz a inteligência artificial, essa combinação. E até para roteiro para vídeo, sabe? Eu comento sempre com os meus alunos mentorados essa questão. O roteiro para vídeo do GPT, meu amor, é maravilhoso. Você coloca lá, ele dá abertura, fechamento, tudo. Só que a ideia é que a gente não se prenda nisso. Aquilo dali seja a estrutura para você, mas que tu traga o teu olhar, a tua bagagem em cima. Porque senão a pessoa que vai assistir o vídeo, o teu conteúdo, vai achar que é só mais um conteúdo. E a verdade é que o que tem de mais precioso entre você e a inteligência artificial é a tua história, são as tuas superações, é a tua bagagem. Então, quanto mais a gente fizesse esse casamento perfeito entre a nossa história, a nossa bagagem e as IAs, melhor ainda. Então, existe IA para tudo, para criação de conteúdo. Existe IA para editar o vídeo para você. Existe IA para fazer um clone seu, né? Então, é um clone seu que grava o vídeo para você. Existe IA para tudo. Mas o que torna essa IA inteligente, de fato, é a gente trazer esse olhar mais humano. Realmente faz diferença. Claro. Eu estava tentando até encontrar aqui qual que era a universidade que fez essa pesquisa, mas no Vale do Silício tem um termo que está muito disseminado e eles estão indo mais a fundo, que é, desde o ano passado, né, que é One Person, $1 Billion Company. Então, assim, para eles, em algum momento vai existir uma empresa que só tem uma pessoa, mas que vai valer $1 bilhão. Tá? E aí, muito por causa da inteligência artificial, né, vai ter muita coisa ali que vai ajudar o dia a dia da pessoa. Então, é um termo que está sendo muito disseminado. Tá? Que acontece? Primeiro, eu não acredito nisso. Tá? Eu acho que é essa a questão da humanização, por isso que eu queria pegar esse gancho. Inclusive, dentro da empresa, precisa ter pessoas ali, porque se você automatizar tudo, você vai ter tudo cara igual, né? Então, se tiver algum dia uma empresa como essa, pode ter várias e todas elas vão ter caras iguais. Então, precisa... E aí que está uma questão que eu sempre falo, é a questão da criatividade. A criatividade é nossa. Então, se for pegar o Charlie Brooker, que é o escritor do Black Mirror, tá? Para quem não sabe, o seriado que está na Netflix, inclusive essa temporada é muito boa, tá?
Fecha parênteses. Ele, ano retrasado, desculpa, quando ele foi lançar temporada passada, ele mandou lá para o ChatGPT, escreva um roteiro para mim de um novo capítulo do Black Mirror. O que aconteceu? Não teve nenhuma novidade, não teve criatividade. O robô, inteligência artificial, vou falar de maneira genérica, tá? Não vou falar tecnicamente aqui, mas toda a inteligência artificial só funciona com dados, se tiver uma base de dados. O que acontece naquela pergunta de Charlie Brooker do Black Mirror? Ele pegou os capítulos do Black Mirror e fez com uma outra carinha, né? Ele não utilizou a criatividade. Então, o que ele fez? Ele falou, putz, isso aqui é uma porcaria, eu vou criar os meus capítulos. Então, tentando fechar tudo aqui. Criatividade é um grande diferencial das pessoas que a máquina não vai conseguir trazer. Ele pode trazer uma criatividade, mas a gente vai sempre pensar além. A gente sempre vai ser muito mais criativo. Então, a história do One Person, $1 Billion Company, né, que acontece? Eu não acredito. E teve um estudo de uma universidade esse ano, que, de novo, eu não vou lembrar aqui, mas, se não me engano, era de Chicago. Ele testou essa teoria. Então, falou assim, uma empresa é assim, assado, eu tenho um monte de inteligência artificial, que a gente chama de agentes, e eles vão fazer os papéis aqui do financeiro, do marketing, o que for aqui. Final da história, não deu certo. Porque faltou essa parte mais humanizada. Porque a gente está falando de vários, por exemplo, departamentos se relacionando, conversando, ele não conseguia entender, né, a questão de cada uma delas. Precisa ter pessoas ali. E aí, de novo, a criatividade é um grande diferencial. Legal. Vou fazer uma pergunta, depois eu vou passar para as perguntas de vocês. Bom, num cenário onde as Big Techs estão lançando tecnologias a todo momento, como é que a empresa pode se planejar e, ao mesmo tempo, acompanhar essas mudanças tão rápidas? Porque o medo é esse, eu estou desenvolvendo... a gente pegou uma nova tecnologia, tem um departamento desenvolvendo, e aí entra outra. Como é que a empresa tem que estar antenada? O que ela tem que fazer? Eu vou tentar responder rapidinho e depois te passo. Mas eu acho que eu já dei algumas dicas, né? Então, assim, não é ficar desesperado com a tecnologia em si, mas saber onde que vai ser utilizado a tecnologia, saber o problema de negócio, acho que essa é a grande questão. Porque eu atendo grandes empresas, tá? Eu vou dar um exemplo de um grande banco, né? Um dos maiores bancos do Brasil. A demanda veio. Ale, meu departamento de RH precisa utilizar a inteligência artificial. O que dá para fazer? Eu falei, gente, vocês estão pensando errado. Como assim? O que dá para fazer com inteligência artificial? A gente precisa saber qual que é o problema de negócio. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade para saber qual tecnologia que a gente vai utilizar. Né? Então, tem que dar alguns passos para trás. Eu tenho um outro cliente que é uma grande empresa de manufatura. Eu estava também na fábrica deles. E foi isso, assim, eu tive que dar passos para trás. Né? Criei um canvas, né? Uma metodologia ali com algumas perguntas, aí eles refletirem. Então, assim, você tem dado dentro de casa? Você tem ali alguma informação? Qual o problema de negócio que está resolvendo? Então, são algumas perguntas que precisa responder para saber se a inteligência artificial vai resolver ou não. Então, tem que dar alguns passos para trás. Esse entendimento do que é a tecnologia é muito importante. De novo, senão ele vai ser uma bala de prata, vai resolver todos os problemas e, no final das contas, não vai resolver o seu problema. Então, acho que essa é a primeira questão dentro das empresas. Qual é o problema de negócio para depois saber qual é a tecnologia? Nem sempre a tecnologia vai resolver um problema de negócio. Um problema de negócio, exatamente. Então, acho que essa é a minha visão que tem que ter dentro das empresas. Sua pergunta mesmo, qual que foi? Big Não, Techs, minha pergunta sobre... E aí, a segunda coisa que eu sempre falo também, que é o seguinte, vamos pegar as Big Techs aqui, né? Seja a Microsoft, o OpenAI, Google, Oracle, o que foi, várias empresas aqui. Começou a ter esse boom de inovação, de inteligência artificial, e aí veio uma lá na China, alguém sabe qual que é? O DeepSeek. Daí ele veio lá da China, Big Techs nos Estados Unidos, veio a DeepSeek lá na China. Por que ela é considerada inovadora? Alguém sabe? Se ele faz a mesma coisa? Pelo custo. Ele foi muito menor que as Big Techs. Onde que eu quero chegar? Inovação, e tem muita inovação que nasce na escassez. Por que o custo é menor? Porque ele não tinha acesso aos chips que as grandes empresas tinham. Então, assim, com o chip que ele tinha, o que dá para fazer? E eles conseguiram chegar nessa inovação, com um custo muito menor. Então, o recado também que quero dar é isso. Às vezes a gente fala, pô, Ale, não tenho tempo. Às vezes, na escassez do tempo, também a gente consegue pensar na inovação. Porque se der muito tempo também, a gente vai ficar o quê? Pensando, passou o tempo, passou o time. Então,
muitas das inovações nascem da escassez. E esse é um exemplo de psique também. Então, a gente tem que pensar também, poxa, não tenho tempo, tá bom, mas dentro do tempo que eu tenho, o que dá para fazer? O que dá para eu aprender? E aí, talvez, aí apareça alguma inovação. Legal. Se quiser, pode seguir. Eu acho que Pode. ele respondeu bem, né? A gente tinha comentado sobre o livro Startup Enxuta, e aí vem um pouquinho falando sobre isso. Quando você fala de escassez, que é aquela história de você criar um grande projeto, achar que tem uma necessidade de criar um grande projeto, né? E você fica um tempão investindo naquilo e, de repente, você entende que só você achou que aquilo era necessário. Quando você começa a aplicar, você entende que não, as pessoas nem entenderam direito o que é o projeto. O livro fala um pouco sobre isso, sobre o produto mínimo viável, que é vamos começar a criar alguma coisa e testando antes dela, não precisa estar pronta para nascer. Queria que você falasse também sobre isso. Tem a ver com o que você está falando? Mas acho interessante isso que tu está falando sobre o mínimo produto viável, porque é algo realmente necessário para qualquer mercado, né? Porque para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa primeiro testar, né? Então, até me traz novamente a pergunta ali, o início da pergunta. Então. O início da pergunta, isso para... Não, na verdade, eu estou fazendo um comentário que era o que ele estava falando. Puxando isso, estou pensando com a cabeça do empreendedor. Às vezes a gente planeja algo, acha que tem uma ideia fantástica, começa a desenvolver um negócio, mas a gente precisa entender, e aí começa a criar e acha que tem que ter uma estrutura, um processo grande, até lançar um produto no mercado. E aí, não estou falando só de inteligência artificial, mas é que eu estou trazendo a história de um livro que conta a criação de uma startup. Tá? Mas aí a questão é, o que você tem que fazer, entendendo que, às vezes, você acha que tem que estar pronta, mas o segredo, muitas vezes, não é pensar no produto e entregar ele pronto, é entender se o mercado aceita, se o mercado entende a necessidade desse produto. Boa. Peguei a linha de raciocínio. Mas até uma coisa trazendo para o lado, inclusive, da comunicação, algo importante para a gente pensar, é que, falando principalmente do YouTube, por que eu gosto tanto dessa plataforma, né? A gente fala do YouTube, de qualquer outra plataforma, e as plataformas estão preocupadas com o usuário, sabe? Às vezes a gente fica preocupado em trazer o melhor conteúdo, e qual que seria o melhor conteúdo para eu gravar, mas o nosso pensamento tem que ser sempre com a cabeça do usuário. O que o usuário quer que eu traga? Não o que eu quero trazer para ele, porque também tem essa questão, sabe? Às vezes a gente acha, poxa, mas esse conteúdo aqui seria ouro. Só que o que de fato o teu usuário, o teu cliente quer saber? Às vezes ele nem está pronto para receber aquilo que tu quer dar para ele. Então, que perguntas que são as mais feitas? E às vezes são perguntas bobas para você, no sentido de, tá, o que é bruxismo? Como eu trouxe ali, tá, mas isso é tão bobo para um dentista explicar o que é bruxismo, mas não é bobo para o cliente, para o usuário. Então, a gente precisa, eu falo que para qualquer negócio, e falando de comunicação, nós temos que ser viciados em descobrir e ir a fundo sobre a mente o que pensa o nosso cliente, sabe? O que pensa, como ele vive, é igual o Globo Repórter. O que ele come e o que são os medos dele, porque quanto mais a gente compreende o nosso cliente, e quando eu falo nosso cliente, é realmente um cliente. É aquele cliente que você fala assim, poxa, se eu tivesse 100, 200 mil daquele cliente, eu ia amar. Pois é exatamente para essa pessoa que você vai se comunicar. Aquele único cliente que é o que traz mais lucro. Aquele cliente que chega na sua porta e sai com resultados. Então, quando você for pensar, inclusive, em criar conteúdo, pensar em criar um mínimo produto viável, às vezes tu quer criar um curso online, por exemplo, você vai pensar na cabeça daquele cliente e não queira jogar tudo para ele, sabe? Entregar tudo de uma vez só. Não, você vai precisar entender qual é o passo a passo, qual é a jornada daquele meu cliente, qual que é a primeira dor que aquele cliente tem diante do meu produto. Depois que ele resolveu essa dor, qual que é a segunda dor que esse meu cliente tem diante daquele produto? E o mesmo vai ser para os conteúdos. Qual que é a primeira pergunta que passa na cabeça desse meu cliente? Poxa, Fran, mas agora tu falou isso, agora para mim está difícil. Como que eu vou saber o que o meu cliente pensa? Fácil. Você vai personificar esse cliente. Você vai pegar uma pessoa, um cliente que você já tem no seu escopo, ou um amigo, e vai olhar para ele e vai falar, aquele dali é o meu cliente. E aí você vai começar a entender um pouquinho mais dele, conversar com ele realmente. Mas do que tu tem medo? O que te impede de fazer isso?
por que tu... Então, vai entendendo mais. Quanto mais você entende das pessoas, mais essas pessoas se interessam em te ouvir, porque pensa, caramba, ela está falando comigo. Então, é isso que a gente precisa pensar no que diz respeito a essa questão de entender cada vez mais o usuário e entregar o que ele quer, não o que você quer. Para tudo, a gente vai sempre pensar dessa forma. É que, às vezes, eu sei, porque quando eu comecei no digital e comecei a empreender, né, eu fiquei pensando, tudo que eu sei é maravilhoso. Meu Deus, eu tenho que criar um curso para botar tudo o que eu sei. E foi um desastre, né? Foi um desastre, porque, na verdade, eu preciso entregar o que o meu cliente quer e não o que eu quero. Não sei se fez sentido, mas... Total. Eu vou complementar. Até anotei aqui, só abrindo aqui, o meu coração de manhã não funciona, tá? Minha cabeça, até eu entender as coisas, aí tem que anotar. Vou pegar alguns ganchos aqui. Primeira coisa, né, quando a gente fala de MVP, esse livro, né, Startup Enxuta, Lean Startup em inglês, é do Eric Ries. MVP, Produto Mínimo Viável. E aí, né, em algumas palestras que eu dou e treinamentos, eu sempre falo, gente, produto mínimo viável não é o mínimo que você tem que fazer. Porque senão você vai fazer o mínimo de qualquer coisa, né? Tem que ser o mínimo que gera valor para o cliente. Tem que olhar para ele. Exemplo, WhatsApp. A primeira versão do WhatsApp, não sei se vocês lembram, mas era simplesmente um SMS. Só que ele funcionava na internet. Ele não mandava figurinha, não mandava vídeo, não tinha grupo, você não podia editar mensagem, não podia apagar. Então, qual que é o mínimo que gera valor para o cliente naquele momento? Era a comunicação entre as pessoas. E ok, não poder apagar, não mandar figurinha, não mandar... É isso. Então, é o mínimo que gera valor para o cliente. Se for pensar, e aí tem uma frase muito legal que até deixei anotado, senão eu ia esquecer, mas a gente também falou nos bastidores. Se você não tiver vergonha do seu primeiro produto ou serviço, é porque você demorou demais para lançar. Você tem que ter vergonha do seu produto ou serviço. Porque senão você vai perder o timing. Eu vou fazer aqui um paralelo, tá? Você falou já o seu caso ali, mas eu lembro que, né, quando eu fui empreender, eu falei assim, putz, você precisa de uma rede social. Tá bom, legal, vou criar uma conta no Instagram. Aí criei. Eu falei assim, que conteúdo que eu vou colocar? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas ainda estou criando a minha logo, estou criando a minha identidade visual. Vou esperar um pouquinho. Eu falei, não posso. Eu tenho que lançar. Senão, os clientes não vão me encontrar. Aí eu coloquei uns videozinhos e tal, não sei o quê, algumas imagens. Se eu olhar, e eu não olho, tá? Se eu for pegar as primeiras postagens, eu vou ter muita vergonha. Porque era horrível. A logo que foi criada, que eu coloquei ali no lançamento, era horrível. Uma pessoa que fez para mim, ele não me escute, tá? Mas é horrível. Eu falei assim, não, mas eu tenho que lançar. Eu não vou ficar esperando, porque senão a gente vai ficar naquele negócio de ficar lapidando, ser perfeito, você nunca vai lançar. Então, tem que ter vergonha da sua primeira versão do seu produto ou serviço. E, para terminar, que eu gosto muito de falar isso também, o Gabriel está aqui, né, mentorado também, tem uma startup super bacana, está sendo construída agora. Eu sempre falo o seguinte, gente, a gente tem que encontrar essa dor do cliente para saber por que ele vai comprar. Não é por causa da inteligência artificial, é a dor do seu cliente. Só que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque assim, a gente vai oferecer o que para ele? É uma vitamina ou uma aspirina? Porque se a gente oferecer uma vitamina, talvez ele não vai comprar, porque não é prioridade para ele. Agora, se é uma aspirina que você está oferecendo para ele vai comprar, porque hoje é prioridade. Então, é tal da história, né? Cliente X, tenho isso. Você compraria? Talvez ele vai falar, compraria. Daí você vai falar, então, compra, então. Me dá seu cartão de crédito. Ele fala, não é bem assim. Por quê? Porque você está oferecendo uma vitamina. Porque é interessante para ele, só que não a nível, naquele momento, dele pagar. Dele. E aí você precisa o quê? Oferecer realmente uma aspirina. Que é necessidade. Eu tenho uma frase que é assim... A gente, às vezes, tá na merda, mas tá tão quentinho. Então, tem que dar um motivo, entendeu? Às vezes, os clientes vêm para mim de desenvolvimento pessoal e falam, o autoconhecimento, porque as pessoas têm que buscar pelo autoconhecimento. Eu falo, meu amor, para a pessoa cair e buscar pelo autoconhecimento, ela tem que bater a cara no muro, entendeu? Então, qual que é a batida no muro? O que aconteceu na vida do fulano para ele te procurar? Terminou um relacionamento, né? Não, começou uma depressão, uma ansiedade, tem que bater a cara no muro. Então, para tudo que a gente vai trazer de solução, onde que o cliente bateu a cara no muro e como que a gente pode ajudar ele a reverter a situação.
Legal, obrigada. Bom, vou começar com as perguntas. Estou um pouco sem óculos, então estou com um pouco de dificuldade. Vamos lá. Bom, o Alexandre mandou uma pergunta. Fran, você não usa tráfego pago. Qual é, então, a sua estratégia para viralizar no orgânico? Conta lá o segredo. O segredo de milhões de dólares. Tá. Vamos lá. Sobre a questão do tráfego pago, não tenho nada contra, tá? Nada contra o tráfego pago. Eu gosto de trazer esses resultados para mostrar que dá para a gente ter muito resultado fazendo a plataforma trabalhar para a gente. Porque, assim como ele falou, o YouTube há muitos anos já tem vários algoritmos e inteligências artificiais por trás. Então, o segredo é a gente usar a lógica do YouTube. O que o YouTube está querendo? Entende? Porque às vezes a gente entra numa plataforma, mas não entende a lógica por trás. Então, o segredo está em a gente entender a lógica do YouTube. No sentido de tráfego pago, o que aconteceu ao longo dos anos? Empreendedora, né? Também comecei do zero. Eu saí da TV com R$10 mil de reserva de emergência. Meu amor, era fazer dar certo ou dar certo. Era aquela vontade de vencer realmente. Porque, abre aspas aqui, televisão é só glamour, tá, gente? Não tem nada de milhões na conta. Então, assim, a gente precisa pensar essa questão de que eu gente, perdi a linha, estou igual ele, eu também sou vespertina noturna aqui. A pergunta tá, viralizar. Então, o tráfego pago não é o problema. Inclusive, em alguns momentos, a gente utilizou o tráfego pago, mas não para distribuição, para venda, né? Às vezes, captação de algum evento, algo nesse sentido, mas não para viralização, digamos, do conteúdo. Inclusive, agora a gente deve ir com mais força até no tráfego pago, mas eu sempre falo que o tráfego pago ele deve existir para impulsionar aquilo que já está dando certo. O tráfego pago não faz milagre. Ele assim, simplesmente aquilo que já está dando certo, ele impulsiona. Senão é rasgar dinheiro realmente. Mas qual o segredo da viralização, então? Primeiro, a gente tem que compreender a lógica da plataforma. O que o YouTube espera da gente? Então, eu vou dar o básico para vocês compreenderem o que o YouTube espera da gente. Então, primeiro, o YouTube espera que a gente atenda a um usuário único. Porque a plataforma está o tempo todo te colocando em uma caixinha. Exatamente isso. Existe a caixinha do Alê, a caixinha... Então, todo mundo tem uma caixinha. Então, como que a gente tem que pensar? O YouTube, como ele está colocando cada usuário numa caixinha, o que ele vai começar a fazer? O Alê gosta de tecnologia, inteligência artificial. O João também gosta de tecnologia e inteligência artificial. Logo, se o Alê gosta disso, o João pode ser que se interesse pelos mesmos conteúdos que o Alê. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que você for criar conteúdo, a primeira coisa que você vai fazer é uma análise de mercado. Quais são os canais que já falam sobre o assunto que eu quero trazer? Joga lá. Qual que é teu produto? Qual que é a tua solução? Quais são os canais que já falam sobre o que eu quero trazer? Faz essa pesquisa, porque o teu público ele já existe, ele já está em algum lugar. Você só tem que saber onde ele está. Beleza, encontrei o canal da Joana. Joana fala com o meu público, traz um conteúdo muito semelhante ao que eu quero trazer. Perfeito. Agora você vai começar a estudar como que a Joana vem trazendo aquele conteúdo. Qual que é a edição dela? É muito caprichada? Não é caprichada? Como que são os títulos dela? Como que são as capas dela? Porque daí a gente usa uma técnica, inclusive de um estrategista americano, que ele fala sobre isso. A técnica do drafting. Drafting, o que é? A gente vê os ciclistas lá, naquelas competições, né, de ciclismo. O cara que está atrás dele está pegando o vácuo dele. Ele chega a ter uma vantagem absurda pelo simples fato de ele estar pegando o vácuo do que está na frente. Entende? O que está na frente está abrindo espaço, meu amor, e ele está ali só aproveitando. Então, assim, o que a gente precisa pensar? A gente não precisa inventar a roda quando for começar um canal do YouTube. A gente vai fazer essa pesquisa de mercado, entender o que já está dando certo, temáticas que já estão dando certo para esse canal, e aí a gente vai começar a entrar no mercado. Mas, Fran, e o meu diferencial? No início, você vai trazendo o diferencial dentro do teu conteúdo. E, aos poucos, conforme você vai ganhando força na plataforma, você vai começar a testar diferentes coisas. Então, e outra coisa muito importante, só para concluir, eu sei que meio prolixa, né? A gestação está me deixando meio prolixa. Mas, só para concluir ali a questão viralização. É muito importante que a gente compreenda que não é a viralização que vai nos trazer retorno. Eu tenho vídeos com bem poucas visualizações
bem poucas visualizações, mas que me trazem muita conversão, porque são as pessoas certas me assistindo. Então, existe uma diferença entre o Einstein e a Anitta, né? Não sei quem gosta de Anitta aqui. Mas a gente tem que saber onde a gente quer. Ou a gente quer ir numa linha de realmente ser Anitta de povão, desculpa, mas de chegar na grande massa, ou a gente quer ser aquela autoridade que chega para um número, uma parcela do mercado, mas que aquela parcela vai estar disposta a pagar caro pela solução, porque encontra em você aquilo que está buscando, sabe? Então, não tenha medo em pegar só uma parcela do mercado, porque aquela parcela vai te pagar muito bem, não tenho dúvidas. Nossa, muito bacana. Bom, a Leina Zambuzi perguntou uma coisa que estava na minha cabeça também. Investir nos planos pagos das IAs ou não? Vamos lá. Eu vou, de novo, ser repetitivo aqui. Para que você quer utilizar? Porque o plano free talvez funcione para você. Pô, eu sou uma pessoa que utiliza muito, eu quero uma funcionalidade específica do pago, porque isso me ajuda. Se ajuda e traz retorno, ok. Mas, de novo, depende de onde você quer utilizar. Eu, Ale, já paguei muito tempo o ChatGPT, porque funcionava muito bem. E aí, não sei se vocês sabem, tá? O Perplexity, para quem tem conta Vivo, eu fiz propaganda já, não queria fazer. Mas para quem tem conta, né, numa telefonia específica, você tem 1 ano de graça. Não sabia disso. É que eu falei o nome, eu não sou patrocinado ainda. Não sou famoso ainda. Não tinha informação nem que isso existia, independente da operadora, né? Então, assim, você tem outras opções também, né? Às vezes, ChatGPT, eu vou pagar, não vou. É uma outra, não é sobre um chat para eu falar, é para criar imagens no X. Tá bom, você vai utilizar sempre? Não vai? Então, é muito disso, né? De novo, eu acho que no final das contas, tem que pensar muito você, como empreendedora, se está trazendo resultado. Que volta ao que você falou. Traz resultado? Então começa a testar gratuito e entende se tem necessidade de ir para pago ou não. Isso aí. Bom, a Carlota mandou uma pergunta aqui. Como usar a inteligência artificial sem ter medo de ser confundido com um produtor de fake news? Bora lá. E até essa questão de fake news é uma coisa que o YouTube vem trazendo cada vez com mais força, assim, inteligências para banir esse tipo de atitude, né? E a gente tem que cuidar realmente, porque assim, o ChatGPT, meu amor, às vezes ele dá uma informação errada, mas com tanta classe, que você fala assim, senhora, você tem certeza disso? Tenho absoluta. E ele já falou cada informação. Então, tudo a gente tem que realmente ir atrás e validar para ver se a informação é correta, sabe? Porque fake news é algo que a gente tem que cuidar para não disseminar, sabe? E eu até estava conversando ali nos bastidores, a gente estava comentando ali o quanto a gente vê de pessoas no mercado falando asneira, né? Falando qualquer coisa. E aí a gente fica assim com uma dor no coração. Quer ver? Da nossa área mesmo, que a gente fala, meu Deus, ai, não, ui. E aí, por isso, a gente tem que pensar muito numa frase que eu vou parafrasear aqui, que eu não sei se é exatamente dessa forma, mas o problema não é o discurso dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, você aí tem uma bagagem gigantesca, tem história para contar e muita informação para contar, mas você se silencia. E, às vezes, é confortável realmente ficar ali sentadinho, ficar na merda, é confortável, é quentinho, né? Mas a gente tem que pensar qual é o nosso papel nesse mundo, como que a gente pode contribuir para trazer informação de qualidade realmente. Eu vou trazer um pouco de novo, não entregando a idade, mas vamos lá. Quando a gente estudava, a gente tinha que fazer o check das informações. Onde a gente ia, para quem era rico, tinha Barça em casa. Né? Para quem não era rico, tinha que pegar emprestado ali, pegar na biblioteca. Então, a gente fazia o check lá na escola. Quando veio a internet, a primeira coisa foi assim, putz, gente, tem um monte de informação lá. Será que é verdadeiro? Será que não é? Aí o pessoal olhava o Wikipedia e ficava, nossa, mas são as próprias pessoas que estão colocando as informações, a gente tem que tomar cuidado.
É a evolução que vai acontecer. Eu sempre falo, a inovação sempre aconteceu, tá, gente? Se a gente for olhar, inovação sempre... A diferença é a velocidade das coisas que estão acontecendo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, né, qualquer inteligência artificial generativa, a gente vai ter que fazer o double check ali. Não é pegar isso como verdade. E sim, várias vezes eu peguei ali, né, me traz um texto assim, assim, assado, e no final me traga, por favor, as fontes. Aí ele escrevia, eu olhava as fontes, eu ia checar essa fonte não existia. É a tal da alucinação da inteligência artificial generativa. Super normal. Eu podia pegar aquilo ali e jogar para onde que for para as pessoas? Podia, mas é o check que a gente faz, que a gente sempre fez antes. Só que agora a gente fica com preguiça, né? Porque tu acha que é tudo verdade. Assim como, vamos ir muito atrás, até hoje em dia, né? Tem gente que pega grupo de WhatsApp, recebe um link, já repassa, porque só leu o título, aí não leu na profundidade. 1º de abril, sempre acontece isso. O pessoal pega a notícia, lê ali a notícia, aí manda. Aí quando você abre, está escrito lá, o texto e tal, não sei o quê, no final, isso aqui tudo é mentira, porque é dia 1º de abril. Só que a pessoa entendeu como verdade porque viu só o título. Então, assim, é muito do lado, e aí eu vou voltar à questão que a gente está falando aqui, eu pelo menos estou falando bastante, você chegou a falar também, que é a tal da humanização, né? O pessoal não pega o que tem aqui de informação e repassa, né? Porque sim, de repente pode ser um fake news. Se você for repassar antes, olha, dá uma lida, dá um double check, olha ali outras fontes para ver se realmente é verdade antes de passar. Acho que tem um lado nosso que a gente tem que tomar cuidado e é Sim, responsabilidade, uma né? responsabilidade que também é nossa, porque senão a gente vai repassar e está acontecendo muito isso. Boa. Bom, tem uma pergunta aqui da Luciene. Eu acredito que você já falou sobre isso, mas eu vou colocar aqui a pergunta. Quais tarefas o ser humano vai ser insubstituível? Eu acredito que seja realmente essa essência, sabe? Essa bagagem, história de vida. Eu vejo muitas histórias, eu ouço muitas histórias todos os dias dos clientes que chegam para mim, profissionais assim que eu vejo que, nossa, com muita bagagem, com muita história, com muito conhecimento para compartilhar. E se tem algo que diferencia cada um desses profissionais, são as histórias, são o que a gente já passou, o que a gente já superou. E muitas das vezes nós somos os nossos clientes ideais. Muitas das vezes a gente passou pelo perrengue para isso se tornar o nosso propósito. Então, eu passei pelo perrengue, eu cheguei num burnout e falei, eu preciso encontrar uma saída onde eu consiga construir minha autoridade no digital sem depender dessa escravidão de ter que ficar postando 24 horas por dia e tudo mais. Se eu postar hoje, vocês não vão me julgar, porque hoje a lua está mais bonita, beleza? Só para saber, postar no Instagram. Mas é muito isso, sabe? Eu acho que essa é a grande questão. Eu falei da criatividade, e aí também pegando aqui o gancho da Fran. Criatividade não é do nada apareceu. É essa bagagem que a gente tem. E a bagagem de falar com outras pessoas, porque às vezes é uma coisa que alguém falou e você pegou esse gancho e aí apareceu alguma coisa. É a troca de informações, é a diversidade entre as pessoas. Então, uma coisa que eu sempre falo, né? A pandemia teve muita coisa ruim, mas teve a questão do home office. Só que o home office também, você tem lá um limite, né? Porque essa questão do momento que eu mais adoro e a inovação aparece é no cafezinho. E aí, no home office, a gente perdeu isso. Por quê? Porque a gente está, reunião atrás da reunião, conversando com as pessoas, e aqueles 15 minutos que você tinha antigamente, não tem mais. É a troca, tá né? É a troca. Troca que não se Isso trata nunca do vai trabalho substituir. em si. Inteligência artificial nunca vai substituir. É E é ser nessas trocas que aparece a inovação, é nessas trocas que aparece a criatividade, é nessas trocas que aparecem novos negócios, né? Então, isso não vai ser substituído. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Eu quero perguntar para a Fran. Tem dica de conteúdo para grandes corporações para o YouTube? Legal. Para grandes corporações, independente do tamanho do seu negócio, tá? É sempre pensar nesse sentido. Dentro de tudo que eu ofereço, de toda a esteira de produtos que eu tenho, qual é o produto ou serviço que eu quero colocar a minha atenção, que é o que me gera mais lucro, certo? Dentro desse produto, dentro dessa solução, quem é o cliente que compra essa solução? Começa daí, então.
E aí, a partir daí, a gente vai começar a pensar no consumo desse cliente numa ferramenta de buscas. Porque hoje em dia, se for parar para pensar, é diferente de antigamente. A gente via um anúncio na TV, compra essa câmera e tudo mais, e daí tu chegava lá na loja, na Americanas, independente de Casas Bahia, tu chegava lá na loja e comprava, porque você viu um anúncio na TV. Hoje em dia já não é mais assim. A gente vê o anúncio na TV, a gente pega o celular, a gente pesquisa qual a melhor câmera, essa câmera é boa mesmo, e daqui a pouco a gente está vendo um review sobre aquele equipamento, e está vendo um outro vídeo, um outro vídeo, um outro vídeo. Então, esse espaço de consumo, e isso foi o próprio Google que trouxe no artigo. Então, o consumo, o tempo mudou de compra do consumidor, né? Hoje o consumidor ele pesquisa, ele vai atrás, ele quer saber se realmente vale ou não a pena comprar aquele serviço. Então, para grandes corporações é isso. Entre uma esteira de soluções, buscar qual que é a solução que gera mais lucro. Dessa solução, quem é o cliente que compra? E aí, a partir do cliente, qual que é a jornada de pesquisa desse cliente? Quais são as perguntas que você precisa sanar para poder realmente converter esse lead para o seu negócio. Então, é entender, desde o início da jornada, qual é a primeira pergunta que essa pessoa faz. E, às vezes, não é necessariamente falando já do teu produto, porque ele ainda nem tem consciência que precisa do teu produto. Então, às vezes, você vai primeiro nas questões mais consciência geral e, aos poucos, você vai educando para que a pessoa compreenda que a sua solução é a melhor para ela. Eu vou... Já, tipo, rapidinho, só para dar uma história minha aqui. Quando eu decidi empreender, meu foco sempre foi médias e grandes empresas, atender médias e grandes empresas. Pequenas empresas e startups. É muito por causa do meu propósito, que eu gosto muito de ajudar, então não é o meu foco, tá? Então, assim, médias e grandes empresas. Onde que eu encontro essas médias e grandes empresas? Qual a rede social que tem mais ali? Normalmente, LinkedIn. Então, se olhar, é onde que eu tenho mais seguidores, tá? O que acontece? Com o tempo, por isso que eu falei da adaptabilidade, aí, se eu estiver enganado, você me corrige, mas, no final das contas, as pessoas procuram outras pessoas, né? E não procuram só a empresa, né? O mundo mudou, né? Antigamente era isso, a gente procurava a empresa, era o nome da empresa, e a gente está começando a mudar que as empresas têm alguém por trás. Então, quando eu comecei a perceber isso, né? E com uma equipe que me ajuda, ela falou assim, Ale, você tem que começar a trabalhar mais seu Instagram. Eu falava, não, gente, não precisa, não é para mim, eu não gosto de aparecer, é a minha empresa e tal. Com o tempo eu fui percebendo isso, né, que as pessoas me procuram, tem muita coisa que vem do meu Instagram, de novo, não sou influencer, não tenho um monte de seguidores, mas é o que você falou que eu acho que foi sensacional, porque assim, mesmo não tendo muitos seguidores, são aqueles que pelo menos eu engajo e que saem negócios ali no final do dia. Então não preciso de uma base grande. No LinkedIn também, aí sim, no LinkedIn eu tenho bastante seguidores. Mas lá também é um outro público. Então até a forma como eu falo, né, nos dois são de formas diferentes. Só que, de novo, acabo trabalhando nos dois. Mesmo sendo B2B, né, para empresas, eu acabo trabalhando também no Instagram, porque, no final das contas, é uma pessoa que trabalha em uma empresa, que vê o Ale e fala assim, poxa, o Ale faz um negócio legal, vou levar para a minha empresa, vou levar para a empresa que eu trabalho. Então, eu acabo trabalhando nos dois também. É humano, né? Não adianta, é humano com humano. E o humano está em todas as plataformas. É que eu acho que é um desafio grande também, você falar, eu tenho que estar em todas? Né? Tem que escolher, talvez, algumas e entendendo se faz sentido, né? Uma coisa que eu queria perguntar para a Fran... Eu ia falar só, eu não estou no TikTok, tá? Só pra você saber. Tinha uma pessoa lá no fundo também. Ai, desculpa, vamos lá. Legal, ótimo. Então, o que a gente precisa pensar? No quesito TikTok não é a minha praia, tá? Mas eu vou falar em YouTube principalmente, que é a minha especialidade, mas até o TikTok vem se tornando também uma ferramenta de buscas ali, né?
Mas o que a gente precisa pensar é sempre quem vai comprar essa franquia? Para quem pode interessar essa franquia? Né? Então, quem é o público que pode interessar? E aí, obviamente, falando em franquia, a gente vai precisar pensar no sentido de renda realmente. Né? Então, onde está esse público, qual a renda dele e o que ele vai primeiro pesquisar. Porque tem uma pessoa que agora eu não vou saber o nome para te dizer, mas se tu botar no YouTube sobre franquias, tem uma pessoa muito forte que fala sobre franquias no YouTube. E tu começando a consumir esse conteúdo lá, tu vai entender o que as pessoas buscam quando elas estão buscando por uma franquia. Então, seria interessante tu trazer as respostas disso, sabe? Primeiro, tu pegar o todo, no sentido de explicar um pouco mais as perguntas mais frequentes no sentido de franquia, e depois ir afunilando e trazendo a tua solução como uma boa solução para a pessoa que está buscando por uma franquia, principalmente no setor infantil, sabe? Então, é muito isso, dar uma pesquisada no mercado e, desse mercado, entender a jornada de buscas do teu cliente. Então, nesses 3, você começaria pela franquia? Tu comentou ali o franquia. Eu sou a cabeleireira que há 25 anos tenho médico. Sim. Aí eu abri uma empresa no shopping tem 2 anos. E ela já foi aberta para a franquia. Então, assim, qual primeiro eu vou expor? Eu, a empresa ou já falando da franquia? Aí tu vai pensar, se o cliente que tu quer atingir é uma cabeleireira como você, por exemplo, faz sentido tu conversar com essa cabeleireira. Né? Então, como que você pode expandir? Quais são os medos, inclusive? Sabe, os medos que você teve na hora que você foi abrir um negócio e na hora que você foi tornar isso uma franquia. Às vezes, o que faz uma pessoa comprar uma franquia e não criar o seu próprio negócio? A franquia dá aquela segurança de algo que já está consolidado. Então, tu vai começar a trabalhar essa questão da cabeleireira, das primeiras perguntas sobre... Pode... No meu caso, não precisa ser cabeleireira, porque eu criei um método, ele está todo escrito. Então, uma pessoa que queira investir, ela consegue, seguindo o método, claro, os treinamentos, consegue pegar essa franquia e fazer com que ela seja rentável. Perfeito. Então, daí faz sentido, quando tu for trazer o conteúdo de buscas, tu trazer tanto voltado às dúvidas dessa cabeleireira que pode fazer sentido para ela também, né? Quanto alguma outra pessoa no sentido de por que ter uma franquia de salão pode te fazer ganhar dinheiro, né? Então, para pegar esse outro público que muitas das vezes pode ser que não esteja no ramo da beleza, mas que pode vir a se interessar, sabe? Então, é muito isso, encontrar quem são o teu cliente. Tudo bem tu ter mais de um perfil ali de cliente, né, para compreender, mas o que esses clientes estão buscando, de que maneira eles estão buscando. Acho que a melhor maneira de vocês levarem uma conclusão de tudo que eu trouxe sobre o YouTube é sempre pensar o que o meu cliente está buscando e como ele está buscando, com que termos, que palavras que ele está usando para buscar sobre esse assunto. Tá? Então, essa é a melhor conclusão. Espero ter ajudado. Pessoal, o papo está muito bom, muita troca, muita informação bacana, mas o nosso horário está se encerrando. Eu quero agradecer demais a presença de vocês e a presença dos nossos palestrantes, do Ale e da Fran. E à tarde a gente tem uma nova palestra, a gente tem um outro horário, deixa eu pegar aqui rapidinho. E eu quero agradecer bastante aqui a presença do pessoal. Só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês. Vamos lá. A gente vai fazer o intervalo e a gente volta às 14 horas com o painel Comunicação e Inteligência Artificial com a Gabriela Moraes e o Márcio Quartilho. Bom, mais uma vez quero agradecer e até mais tarde.
cabelo. Na realidade, foi aos 12 anos de idade, né? Meu cunhado era barbeiro e ele sempre me levava para a barbearia para estar vendo como que funcionava, né? Eu peguei gosto no primeiro momento e acabei trabalhando com cabelo masculino durante um bom período, né? Mas depois de muito tempo eu percebi que realmente o meu forte não era masculino e sim feminino. E aí eu me apeguei nessa coisa do alongamento capilar, que eu vi a cliente chegar na minha cadeira, chegar com aquele cabelo assim bem fraquinho, curtinho, né? Com a autoestima bem baixa, e ela sentar na minha cadeira, eu colocar o cabelo na cliente, fazer aquela transformação e ver a autoestima dela lá em cima. Aquela satisfação não tem dinheiro que pague. E aí foi onde eu vi a necessidade realmente de crescer, de evoluir, de estudar e de trazer para dentro do meu espaço algo que fosse não só gratificante para mim, mas para minhas clientes, né? Eu pensei, como que eu posso fazer se eu não tinha verba para dar início nesse projeto? Então eu procurei o Procrédito 360, porque eu fui no Banco do Brasil, onde eu sou correntista, procurei o meu gerente, ele me deu todo um suporte, foi liberado o crédito para mim e graças a Deus eu consegui montar o meu espaço, que hoje é o meu orgulho. Eu acredito no meu negócio, acredita no seu também. O Peixe e o Rei Pelé dão as boas-vindas a todos que aqui chegam. E a nova entrada de Santos é justamente a visão de um futuro que já chegou. Santos é mesmo grande. É a cidade criativa reconhecida pela Unesco. Temos o maior jardim de orla do mundo, o maior porto do Hemisfério Sul. E demos ao planeta o maior jogador de futebol de todos os tempos. No nosso terminal marítimo de passageiros tem gente que vem, vai, passa e se encanta a cada temporada de cruzeiros. O ecoturismo está na área continental da cidade. Fazendas, trilhas de mata natural e árvores de grande porte convidam os mais aventureiros. Para conhecer facilmente pontos de interesse histórico e cultural, nada melhor do que ir de bonde. Aliás, um dos passeios obrigatórios para quem visita a cidade é ali, num casarão do Valongo, no centro de Santos, onde hoje mora a memória do rei. No Museu Pelé, as lendas não morrem nunca. Mas se o negócio é caminhar ou pedalar, tem os calçadões que acompanham os 7 quilômetros de praia e a ciclovia da Orla, com 5 quilômetros, além de outros 57 quilômetros de ciclovia urbana. A infraestrutura que Santos oferece aos turistas e moradores vai muito além da mobilidade. Se hospedar alguns dias por aqui é bem fácil. São mais de 5.000 leitos entre pousadas e hotéis de bandeiras internacionais. A gastronomia, então, é quase uma atração à parte. O Centro Histórico também vem ganhando um novo sabor. Não só com o Parque Valongo, mas também com os eventos e festivais como o do Café, a Festa Portuguesa, a Festa Italiana e muitas outras. Já para a nossa maior festa popular, o Carnaval, o centro tem um papel fundamental. É justamente aqui que acontece há mais de 20 anos o tradicional Carnabonde, uma festa para toda a família. Seja do centro, do alto do Monte Serra, do Quebra-Mar ou da nova ponta da praia, o mais importante é que Santos é uma festa para os turistas, para aqueles que estão na cidade a negócios ou mesmo para quem quer apenas saborear um pescado ou fruto do mar de qualidade.
Santos é turismo de múltiplas experiências, história, aventura e qualidade de vida. Por isso, venha ser mais feliz aqui. Visite Santos o ano inteiro. Estamos esperando você de braços abertos e sempre com um sorriso. Esse é o shot do microempreendedor. Tá vendo aquele banquinho